Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ele, Xande Moritz. Lucas Lustosa, que honra estar aqui com você hoje, meu amigo. Rapaz, bate palma aí, rapaz. Estreando a camisa nova, bonita. Estreando a camisa nova, bonita pra caramba. Estreando a plaquinha nova, logo nova. Tudo novo, pô. Como é que pode, né? Ano novo, vida nova. Vida nova. E vamos falar hoje, cara. A gente é vida nova, mas eu tenho que voltar com as velhas tradições. É assim, a galera chegou até o Basquecast 2025, coisa linda, tem muito corte bombando no Instagram, no TikTok. O que o cara chega e faz aqui no YouTube, cara? Primeira coisa, ele tem que se inscrever, depois ele tem que curtir, ativar o sininho e mandar pra quem ele quiser mandar. Parece muita coisa, Mas mas é é pouca. muito Coisa fácil. rápida. Tu clica no botão de se inscrever ali, tem uma setinha, ativar todas as notificações, curte, comenta se você gostou, se não gostou, compartilha com todo mundo e vem ser feliz. Cara, hoje a gente tá com o Fábio Matias no Basquecast. Que honra. Que honra, né? Obrigado, senhores. Como é que você tá, mestre? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, ótimo, graças a Deus. Finalmente, né? Eu fico brincando que finalmente, porque felizmente a gente não conseguiu trocar uma ideia lá atrás. A gente já ia conversar antes da sua passagem pela Juventude. Um dia, 2 dias, Tati, me ajuda aí. Uma semana, não sei. Ele recebeu o convite? Na véspera do podcast? Na véspera, já tava tudo certo. E na véspera tu recebeu uma ligação. Já vamos começar desse jeito, Fábio? Como é que foi essa ligação, essa recepção, pra você não vir pro basquete, tô brincando, pra você aceitar ir pra Juventude? Como é que você recebeu essa notícia, até depois a gente galgar? Eu pensei até em desistir do Juventude pra poder vir aqui. Mas aí, infelizmente, não, brincadeira. Não, o diretor de futebol, né, o Júlio lá, Rondinelli, que é um cara que a gente já se conhecia há algum tempo. E o Juventude teve a troca daí do treinador naquele momento, né? E dentro do processo deles, de escolha de perfil, o Júlio acabou optando, e o clube acabou optando pela minha ida, pelo meu convite para ir. Então, assim, foi rápido, como tudo é no futebol, aquela velocidade loucura, né, rápida, que você chega, tem 7 jogos para fazer. Naquele momento o clube estava na zona já do rebaixamento. E deu certo. Graças a Deus a gente conseguiu, que era o objetivo principal nosso, era se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025. Então, assim, para nós foi muito bom. Infelizmente não tive a oportunidade de vir aqui. É uma próxima oportunidade que eu tenha, né? À frente eu desisto do trabalho e venho fazer o podcast. Se deu certo, então tá bom. Cara, o basquete é feito muito de bastidor. Então a gente gosta da resenha também, mas a gente gosta das histórias em detalhes. Do que tá ali, que a gente não é contado muito na frente das câmeras. Por que eu tô falando isso? Cara, tu tava em casa, de boa, você tinha seus planos, você trabalha também dando aula na CBF, só que você recebe uma ligação do Juventude. Como é que você se sentiu? Você se sentia preparado? Como é que foi essa proposta? Por que isso abriu teus olhos? Como é que você pensou quando recebeu? São muitas perguntas pra tu responder, porque não é pra responder, é pra tu trocar uma ideia e entender como é que foi pra você esse desafio de assumir o Juventude ali. Acho que é um ponto fundamental na carreira de treinador hoje, no momento que eu estou vivendo. Hoje eu sou um treinador que entrei no cenário do profissional, então eu estava um período em casa, ali esperando as oportunidades, analisando Série B naquele momento, analisando Série A. E quando você está nesse período, você acaba focando em alguns clubes alvo, tanto da B como da Série A. Juventude era um clube alvo, dentro da minha visão, da minha leitura, então a gente estava analisando, estava assistindo jogos, etc. Mas a partir do momento que você recebe um convite, você tem que analisar o quanto você pode contribuir para que dê certo. E o Juventude, naquele momento, um time... Eu tinha acompanhado, estava acompanhando os jogos, tinha feito o início do ano muito bom, com bons jogadores, um clube bem organizado, uma direção séria. O próprio diretor de futebol é um cara que o ano passado foi vice-campeão paulista com a Água Santa, assume o ano passado a equipe do Juventude, consegue o acesso para a Série A, então tudo isso acaba pesando. E alguns desses jogadores eu tive a oportunidade de jogar ou enfrentar esses atletas. Então isso é uma leitura que o treinador tem que fazer também, para o quanto ele tem capacidade de assumir o desafio. Isso aí. Né, cara? Já estava praticamente com algumas outras coisas engatilhadas para iniciar a temporada, essa temporada 2025, mas naquele momento, quando eu recebo a ligação de Juventude, eu ligo para os outros 2 clubes e falo, obrigado, aí é momento de eu assumir esse risco. Você tinha já algumas paradas encaminhadas para 25? Tinha sim. Conversas desde outubro, ali, setembro, outubro, conversas, ajustes, entrevistas, algumas situações que estavam já caminhando. Entendi. E aí acabei recebendo o convite do Juventude e não pestanejei. Falei, não, vamos embora. Vamos assumir esse trabalho, esse projeto, porque você só assume aquilo que você acredita, né? E tanto eu acreditava que poderia
tirar e ter a possibilidade de fazer com que o clube se mantivesse na Série A do Brasileiro. Cara, bacana. Vai, E pegando até esse gancho, cara, tiveram 3 técnicos fazendo trabalho no Juventude ainda em 2024 antes de você. Aí, como você acha que isso influenciou no seu trabalho? Mudou alguma coisa das suas ideias? Você planejou mais para 2025 e aí isso aconteceu de forma inesperada em 2024? O que você acha que isso influenciou? O principal, acho que de tudo cara, e aí é uma cultura ruim do Brasil, do brasileiro, é assim, eu tenho que pegar as coisas boas dos outros treinadores, ver o que os caras fizeram. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente fala. O pessoal é muito egoísta nisso. E eu nada. Então eu fiz a leitura do que se tinha antes, os treinadores, o que estava bom. E a partir do momento, o que tá bom se mantém. E vamos colocar alguma coisa que a gente tenha visto que não tá legal. Então acho que basicamente é isso. Acho que quando você chega a algum lugar, e assim, cara, eu tenho um pouco de receio, eu tenho visto aí alguns treinadores batendo o pé. Não, é o time do Fábio, é o time do fulano, é o time do ciclano, é o time do Beltrano. Então acho de uma vaidade e um egocentrismo muito grande, tá? Já um puxão de orelha para quem fala isso, tá? Não me agrada isso. Né, dos treinadores e dos jovens treinadores principalmente, né, claro. E basicamente aproveitar e ver o que os outros treinadores fizeram. Acho que esse que é o grande X da questão. Cara, que diferencial. Eu fiquei com uma parada que você falou na cabeça de estudar projetos, né, estudar clubes que você já tinha quando você estava ali pesquisando em casa, tanto na Série A quanto na Série B. Você comentou sobre isso. Só que aí, antes de pauta aqui, a gente também vai falar mais sobre o Juventude, como é que foi essa arrancada aí. Mas eu fico pensando muito nesse estudo, obviamente na estrutura, nos jogadores, no lado financeiro, que também é importante, claro. Mas eu penso muito sobre DNA, cara. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, porque eu, Lucas, eu tenho uma opinião, tá? Queria também ouvir de vocês dois. Porque, cara, se eu tenho um clube, todos os clubes têm o seu DNA. A gente tem clubes que têm um DNA muito mais ofensivo, um DNA de muito mais posse de bola, um DNA também muito defensivo, um DNA de contra-ataque, de pressão alta. Eu acho que tem isso. Tem clubes que se identificam dessa forma. Tem clubes que se você chegar com um treinador que tem talvez uma vertente um pouco mais defensiva, não vai dar tão certo. Um pouco mais retranqueira, que a galera gosta de falar. Ou talvez muito ofensiva, também não vai dar certo. Muito exposto. Você também avaliava os clubes de acordo com o teu DNA? Como é que você avalia a tua proposta de trabalho? Se você é um cara que fala assim, não é o time do Fábio, mas o Fábio trabalha desse jeito. Esse é meu DNA de trabalhar. Eu gosto de pressão alta, eu gosto desses termos técnicos que você também fala. E eu também queria te entender depois, Fábio. Como é que você pensa? Porque, cara, eu tenho meu time de coração e eu tenho pontos a ser revelados. Pô, eu não concordo que certas coisas, treinadores existam dentro de perspectivas, por exemplo, de times que não têm um DNA parecido. A gente viu isso no Brasileirão, no ano passado. Perfeito. Então eu queria a tua opinião sobre o teu DNA e se isso faz parte do futebol brasileiro. Se você vê... Porque até jogadores também fazem sentido, cara. Tem jogadores que entram em clubes com DNA que faz muito sentido. O Gabigol no Flamengo é a prova viva. Ele casou com o Flamengo muito bem naquele período. Enfim, queria a tua opinião sobre isso. Vamos lá. DNA do Fábio é um DNA de futebol equilibrado, tanto para atacar quanto para defender. Temos que ter hoje dentro do futebol boas transições ofensivas e defensivas. Então, minhas equipes, eu busco equilíbrio e organização. Tenho a minha veia e essência de jogo ofensivo, de um jogo pressionante, de um jogo de ataque e não ser usar um termo aqui, não posso usar essa palavra. De ficar batendo bola sem necessidade. Eu gosto de objetivar o gol. Tic-tac. Eu gosto desse objetivo. Isso é o característica do Fábio. Mas meu jogo em si, ele é muito equilibrado. Eu gosto de um time organizado, eu gosto de um time equilibrado, eu gosto de um time que tenha um bom controle do jogo, mas que saiba também controlar o adversário sem bola. Então, assim, pra mim, o equilíbrio do jogo é o meu fundamental. Mais minha veia, pela minha formação, pelos clubes que eu passei tradicionalmente na base. Eu trabalhei em clubes assim com DNA muito vencedor, conquistei bastante coisas legais. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes jogadores hoje que estão no cenário profissional. Se me perguntar de jogador, eu não vou falar ninguém. Não cito o nome de jogadores, não gosto. Esqueceu o nome de geral. Não gosto. Não gosto de citar nome de jogadores. Boa, trabalhei boa, com fulano, claro. porque a gente sempre esquece alguém. Né? E a gente sabe que isso às vezes chateia alguns. Então é basicamente isso, essa é a minha ideia. E acredito muito nisso. O clube, quando vai contratar alguém, ele tem que olhar para o treinador, ele tem que olhar e falar, opa, peraí, qual que é o perfil de jogadores que eu tenho? Qual que é a característica de jogadores que eu tenho? Muitas vezes os treinadores são contratados por escudo, único e exclusivamente, para escudo de direção, né? E alguns clubes tem clubes hoje que estão num nível... assim, já de escolha de jogadores de acordo com o perfil e da característica que o clube quer. Cara, o trabalho pode dar certo, como pode não dar certo. Acho que isso também, por mais que escolha tudo certo, você tem o jogo. E o jogo, às vezes, não te dá aquilo que você espera. Variável ali que você não tem como calcular, né? Cara, o jogo em si é do jogador, não é meu. Eu posso auxiliar depois. Eu tenho que treinar bem, mas o jogo em si é do jogador. Se o jogador tá num dia ruim, um dia horrível, e tiver 2, 3 peças que não estão naquele dia casando, muitas das coisas que você propõe do jogo vai por água abaixo.
né? Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso também, né? Então essa basicamente é a minha ideia. Entendi. Um perfil DNA equilibrado, mas equilibrado. um DNA também que tem ali as origens ofensivas. Tem. Pressão ali, uma pressãozinha. Isso, principalmente eu na gosto, perda da posse. gosto. E tu, Xande, o que tu acha sobre essa parada de DNA, cara? Porque assim, um clube que tem um DNA... Assim, eu vou ser sincero, eu vou dar minha opinião, tá? Pra mim o Tite não combinava com o Flamengo, por exemplo. Não que eu seja flamenguista, sou tricolor, todo mundo sabe. Mas o Tite, na minha opinião, não combinava com o Flamengo nesse sentido. Todo mundo sabe. Mesmo ganhando, a torcida reclamava. Cara, então, eu penso que cada time tem o seu DNA também, mas uma coisa que eu não entendo às vezes na gestão brasileira é quando você troca o seu estilo, o seu DNA de um dia pro outro, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu no nosso time, por exemplo, o Fluminense, que saiu do Diniz e foi direto pro Mano, entendeu? Pra mim, na minha visão, posso estar errado, tá, Fábio? Mas são dois estilos de jogo completamente distintos, entendeu? Sim. A transição defensiva do Diniz é completamente diferente da transição defensiva do Mano, entendeu? Sim, foi um choque muito exato. grande. Eu acho que deu certo, a gente viu que deu certo, mas eu acho que, assim, os atletas sentiram isso com certeza, entendeu? É uma dificuldade maior pra eles. Me corrija se eu estiver errado, Fábio, claro. Eu? Não vou falar nada em relação aos treinadores. Os companheiros meus de trabalho são todos... Você falou Tite, falou Diniz e falou... Mano Menezes. Mano. Cara, são 3 caras super vencedores, futebol brasileiro. Sim. O Mano, se não me engano, é um dos maiores da Copa do Brasil. É um dos maiores. Um dos maiores. Não tem palavras. Também, Diniz, tive a oportunidade de fazer meu último jogo em 2024 contra o Diniz. Fiz no Botafogo também contra o Diniz. No Carioca. Um cara assim que eu tenho uma admiração... sensacional em relação a ele, porque ele é um cara que ainda, o que eu admiro muito nele, né? Ele tem a forma dele de acreditar o jogo e ele consegue fazer isso, consegue sim. E, pô, o cara foi campeão da Libertadores fazendo isso, então eu tenho um respeito muito grande por ele. E é um cara que muitas vezes defende realmente a classe, né? Eu gosto muito do Diniz porque ele é um cara que defende a classe, e ele fala às vezes algumas verdades que as pessoas não gostam de escutar. Exatamente. E eu acho que isso é bom pro futebol, porque eu acho que o futebol tá um pouco mentiroso tem hora. Tem hora que tá muito blá, 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 e pouca gente falando realmente aquilo que tem que se falar. Então eu gosto de profissionais e tenho uma admiração pelo Diniz muito grande, porque ele vem realmente ali, vem e fala a real daquilo que tá acontecendo. E às vezes assusta, né? Choca alguns, mas o choque acho que faz parte também do Cara, futebol. Tem duas coisas do Diniz, já que a gente tá falando dele, que eu queria que tu também comentasse sobre. A primeira é sobre a cultura de resultados. Ele bate muito nessa tecla. Do quanto a cultura de resultados acaba implicando muito no trabalho e no rendimento. E a segunda é que teve muito uma diferenciação no trabalho dele com o do Mano em relação a... Como é que eu posso falar isso de uma forma boa? Aproveitamento de jogadores, no sentido psicológico. Recuperação de jogadores no sentido psicológico. A gente ouviu muito, não do Mano Menezes, tá? Mas de coberturas de imprensa e tudo mais, que o Mano talvez não fosse muito esse cara que era voltado tanto pra recuperar um tipo de jogador. Ele esperava um pouco mais isso da atitude do jogador. Já o Diniz não, sempre teve esse papel muito do paizão. Tô falando isso por experiência minha de ser tricolor e de ter visto isso como eles fizeram e fazem isso no Fluminense nas passagens que os dois tiveram e tem o Mano Menezes. Eu queria saber do teu lado, primeiro, sobre essa questão de recuperação de jogador. Como é que você pensa sobre o lado esportivo nesse sentido e psicológico? E depois a gente fala de cultura de resultado, que aí já é um outro assunto. Acredito muito em recuperar jogador. Eu tenho uma visão muito... E acho que por ter trabalhado muito tempo em base, em formação, então a formação em si me deu muito know-how para apostar, acreditar e desenvolver jogadores. Acho que isso para mim é fundamental. Eu trabalhei em base. Eu fui criado em base. Então, Formou jogadores, né? Formei muitos jogadores. Ajudei a formar, não formei ninguém. Não, é nesse sentido. Eu sempre brinco assim, quem revela o jogador é o profissional. Exato. Quem forma o jogador é o treinador da 20, da 17, da 15, da 13, da 12, da 11. Então é muita gente que tem o papel de formação. Só que quantas vezes, e aconteceu comigo em alguns clubes, de eu chegar, ter uma historiazinha, um jogador de alto nível, tá jogando na Europa. Cara, o cara era centroavante na 20 quando eu cheguei. Ele era o 4º centroavante da minha categoria. Ele sobe como 4º centroavante. Fala, pô, pera aí. E aí o cara começa a treinar, começa a olhar, começa a visualizar. E aí, pô, ele tem um bom jogo posicional, ele checa bem, bom domínio orientado. Eu, pera aí. E eu desesperado atrás de uns 5 e 8. Opa, achei. Pego, trago pra cá, boto aqui embaixo da casinha. Faz 5, 6 meses comigo, artilheiro da competição, naquela época estadual. Artilheiro, capitão, jogando de 8. Bate no profissional, nunca mais desce. Então isso pra mim é recuperar jogador. Isso é olhar o cara e ver algumas coisas. Então acho que é a nossa capacidade, e a gente tem uma vantagem em relação a muitos, hein? Quem não vivenciou muito base, talvez não tenha essa capacidade de enxergar coisas que a gente enxergou em alguns meninos. Então acho que esse é um ponto principal. E até agora, esse período agora de final de ano para virada de ano, né? Esse período aqui é um período muito de contratação de jogadores.
E tem alguns jogadores, por exemplo, que talvez estejam nos clubes que eu passe, que são jogadores que, para mim, na base foram top, se perderam um pouco dentro do processo, porque não é todos que conseguem bater lá em cima e ficar, e talvez são jogadores de 20, 21 anos que ainda dá tempo de você recuperar o cara, que o cara daqui a pouco Tem 24, potencial, né, tem cara? potencial. E o nosso clube Juventude, teoricamente hoje, é um clube que, além de contratar jogadores, ele busca no mercado perfis de jogadores que talvez ainda não deram o salto e que possa dar o salto como vitrine no Juventude. Então acho que esse é um ponto. Nós tivemos agora o Lucas Barbosa, que jogou esse ano, e ele fez, pelo menos comigo, assim, a reta final da competição, ele arrebentou, ele foi muito bem, foi um dos principais jogadores nossos, e foi um cara que às vezes onde estava anteriormente você não tinha ido tão bem, no Horizontino e tal, ficou naquele vazio daquela transição, né, de subida de base para o profissional. Então acho que um dos detalhes grandes, que nós que trabalhamos com base, Zé Ricardo trabalhou com base, Barroca trabalhou com base, foram caras assim que eu gosto muito, né, o Barroca é um cara que tive a oportunidade de estar no escritório dele o ano passado, né, de 2024, tá junto com ele ali, no período sabático meu, que eu fiquei parado ali esperando alguma oportunidade também, e a gente comentou muito a respeito disso, né, dessa situação de, pô, a gente tem que olhar jogadores e ter jogadores no nosso radar também que possam daqui a pouco despontar. Isso, despontar, ressuscitar, né, a gente pegar o cara e trazer o cara de novo pro cenário do futebol. Acho que esse é um detalhe que a gente acaba, que trabalhando com base, a gente acaba tendo vantagem em relação a muitos aí. Maneiro, cara. Você falou do Juventude nessa questão da visão, até das estratégias dos 25, mas eu fiquei muito pensando porque, cara, é muito falado sobre o eixo, né? O eixo Rio-São Paulo é muito falado, principalmente das bases, das promessas que saem desse eixo. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da base do Sul, cara, da base do Juventude nesse sentido. Como é que tá a estrutura do Juventude? Como é que tá o CT do Juventude? Como é que tá o estádio nesse sentido? Como é que são as categorias de base? Queria que esse espaço estivesse aberto para tu falar um pouquinho pra gente como é que funciona. Trabalhei em 3 clubes, os 3 principais clubes do Rio Grande do Sul. Trabalhei Maneiro. Grêmio, Inter e Juventude, hoje Maneiro. no profissional do Juventude. Inter, 5 anos, sub-20, 17, e Grêmio também, sub-17, 2 anos. Juventude hoje tem no cenário hoje de organização, nossa estrutura de centro de treinamento hoje do profissional, uma estrutura boa, com 2 campos estruturados, toda a parte ali de fisiologia, inaugurando ainda por esses dias aí a parte de performance. O clube construiu um prédio só para a área de performance, fisiologia e departamento médico. Maneiro. A ideia do clube é essa estrutura nossa, que foi usada até 2024, ela passar toda para a base, já tem uma estrutura montada para a base, que o clube hoje entende que agora é necessário investimento. E o Juventude, se pegar historicamente, sempre tem um outro jogador negociado, vendido, colocado em vitrine. Ramírez aí, Bressan, tem uma porrada de jogadores aí. Denner há pouco tempo. Tem muitos jogadores, nós temos meninos ali da base que estão ali sendo fomentados. Então é um clube que tem, Alex Telles saiu da base do Juventude. Então a gente acaba tendo sempre ali, historicamente, jogadores que passaram ali pelo Juventude no processo de base. Então é um clube que está investindo. A direção entende que os próximos 2 anos do clube é importante você ter um investimento também em relação à base, porque assim, você ficar todo esse período só, né, que a gente chama de locação de jogadores, né? Então a gente precisa ter. E eu tenho batido muito numa seguinte uma seguinte frase, né, uma seguinte conceito de 30% do plantel ser da base. Hoje a gente não tem condição disso. Hoje nosso plantel hoje é de 8, 9%. Vai estourar ali, aguardando o término da Copa São Paulo, para a gente poder visualizar também quais são os meninos que vão ter condição de estar. Então é um número ainda não representativo ainda para um clube que nem o Juventude. Então a gente precisa aumentar isso, porque isso também é uma fonte de renda para o clube, de sustentação também. Quanto mais jogadores você tiver na base, você vai contratar menos, vai ter vender possibilidade também de vender mais, e automaticamente o clube que vai ser... E rendimento em campo, por isso. porque o menino cresce, ele tem muita vontade também, tem potencial, então ele cresce também. E uma das vantagens que eu também tenho em relação a muitos treinadores é que eu vou olhar para a base de uma forma talvez diferente do que quando olharam quando eu estava na base. Legal. Isso é uma venda que eu Isso é falo mais uma muito. motivação também, né, para eles. Também. A gente tem Saber feito que vai ter treinos, oportunidade. eu fiz na etapa de 2024, trouxe alguns meninos, alguns a gente deixou jogando ali embaixo na sub-20, que é importante até meu cara ter minutagem. O cara não pode estar no profissional sendo o 24º, 5º. Para mim, ele ficar em 24º, 5º, eu prefiro que ele esteja treinando na base, que ele vai rotinar lá, vai ter Tem sequência espaço lá. para jogar. Uma frase que eu odeio também no profissional: sparring, jogador sparring, traz sparring. Pai, eu tenho pavor dessa palavra aí. Isso é tratar o menino da base como sparring. Não, é o contrário, tem que tratar o menino da base como atleta do clube.
Então vão atrás os meninos para usar de sparring. Sparring é o cara ficar fazendo lá uma sombra, ficar girando para cá, girando para lá. Cara, não me agrada muito isso, não. Isso aí não é muito minha praia, não, porque eu vivi muitos clubes aí que o treinador profissional pensava que os atletas da base eram sparring. E ficava lá, sparring mesmo, só faz movimento, só faz movimento, só faz movimento. Aí o moleque vai achando que vai ter uma oportunidade. Não, o cara fica 60 dias sem treinar, 40 dias sem treinar. Nossa, aí depois o cara manda descer pra jogar na Sub-20 e o cara tá mal pra caramba. Tá mal embaixo, não subiu e se perdeu. Então, perdeu assim, um tempo que é importante pra quando caramba. fala essa palavra aí, eu saio fora que não é comigo. Cara, que loucura, cara. Vamos falar de Juventude então em 2024. Cara, 18º, você pegou o Juventude em 18º com 34 pontos na 32ª rodada, ou seja, estava sendo rebaixado. Qual foi o primeiro grande trabalho? Quando você viu, chegou antes do jogo contra o Fortaleza, que foi o primeiro, o que você... Beleza, chegou no elenco, como é que foi pra você? Porque eu também sempre ouvi que você tinha um lado muito motivacional também. Você queria também recuperar muito motivacional. Como é que foi o teu trabalho no início? Olhou pro elenco e falou, eita ferro, e agora? Como é que... A primeira coisa que você chega é identificar a liderança, né? Quem são os caras, quem são os cabeças. E aí eu chego nos cabeças e vem aqui um pouquinho. Mas e aí? Como é que tá? Como é que tava? E aí? Qual que é a sugestão? Tem algum bezerro desgarrado aí, alguém que tá fora do processo? Alguma ovelha perdida. Perdendo aí, tem que trazer pra dentro. Então é esse tipo de conversa que você tem que ter. E cada plantel vai ter o tipo de referência. Uns são referências técnicas, que é a liderança técnica, outros são lideranças mesmo de imposição. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, organizar a equipe e deixar a equipe bem organizada dentro daquilo que eu acredito. Vamos organizar. Atacar, defender e deixar os caras com a ideia muito clara disso. Isso foi um ponto assim que eu falei, cara, vou tentar fazer o máximo possível de ser direto nas informações dentro daquilo que a gente quer e da condição que a gente tem. Maneiro. Ok? E aí, assim, primeiro jogo nosso já vamos perdendo do Fortaleza 3-0 em casa. Só que assim, a gente já faz um primeiro tempo bom, joga bem, toma os 2 gols no final do primeiro tempo. Volta pro segundo tempo, volta bem, toma o terceiro gol com 20 e 25. Né? O time de Fortaleza, o time que transita muito, de muita velocidade, potência, acabamento jogado dos caras bom. Beleza, mas aí qual que é? O resgate, fala, ó, nós fizemos coisa boa. Aí você vai para as palestras de correção, mostra as coisas boas. Ó, olha aqui, ó, o que nós fizemos. Nós temos que fazer agora no próximo jogo da melhor forma possível. A gente vai para o próximo jogo, consegue o primeiro resultado. E assim, quando o cara chega, tem uma regrinha, essa regrinha, né, foi discutida até com o Barroco o dia que eu fui no escritório dele. Olha. Ali, que é a regra dos 4 a 5 jogos. Os 4 primeiros jogos, cara, tu tem que mobilizar os caras, tu tem que ganhar jogo. Os caras olhar pra ti e falar, caraca, eu tenho que agarrar esse cara, que esse cara é bom, esse cara vai me ajudar. Confiança, né? Isso aí, os caras têm que olhar pra você e você não pode pestanejar, tem que ter convicção. Se você começar, já era, meu filho. Os caras vão olhar e falar, ih, não vai dar. Então assim, cara, o cara tem que chegar com uma energia, é legal, é legal. Pra quem gosta de trabalho de liderança, motivação, é legal. Acaba que aciona um pouco até esse lado que o Lucas falou, mais motivacional mesmo, né, cara? Tem que chegar mobilizando, energizando, é o treino com a energia lá em cima. Já é uma ressurreição de alguns, né? Porque quando você chega, tem cara que tá morto no processo, o cara olha e fala, opa, minha chance. Então acaba vou dar a volta por cima agora. O problema é o segundo jogo, né? A partir do segundo, você não coloca o cara já cai a chave de novo. Então, assim, você tem que tentar manter todo mundo na mesma batida. E aí, dependendo do modelo de gestão, a gente usou muitos jogadores, usou uns mais, outros menos. Então, pelo menos a gente conseguiu naquele período manter os caras meio ativos, assim, né? Opa, peraí, daqui a pouco ele muda ideia e me coloca. Então, acho que tem uns detalhes, assim, que tem que ter em relação à gestão que são fundamentais. O que você acha que foi o teu diferencial para tirar o Juventude do rebaixamento? Eu acho que muito isso, cara. Essa questão de organizar, a organização da equipe e essa questão da mobilização. Eu chego num clube que todos os funcionários... A frase dos funcionários é muito clara. Todos. O nosso grupo, ele é um grupo bom. Gosta de trabalhar. Então, quando você recebe um feedback desse, gosta de trabalhar. Fala, opa. E tanto que quando o Júlio me liga, eu pergunto, Júlio, não, beleza, Júlio, convite, tá, mas o grupo... O que você me fala do grupo? O grupo gosta de trabalhar, o grupo tá afim, o grupo tá desmobilizado, que quando tá desmobilizado é uma merda. Né? Aí Aí o Júlio falou, cara, os caras estão mobilizados pra caramba. Os caras querem, os caras estão afim. E aí assim, você dá o primeiro treino, os caras dão uma vida no primeiro treino, segundo treino dão uma vida, terceiro treino os caras dão uma vida. Fala, opa, brilhou, os caras estão afim. Então, e os funcionários também. Geral começa a ter brilho nos olhos, né? Isso aí, começa a brilhar. Tá funcionando. A brincadeira de olhar o campo tá marcado. Tipo, caraca, hoje treinou, o campo tá arrebentado. Arrebentar o campo, um exemplo. Maneiro isso. Pô, arrebentou, treinou.
Né? Então, é uns pequenos detalhes que fazem muita diferença. Mas tudo isso é na primeira e na segunda semana. Cara, você chega. E não só no Juventude, agora bateu curiosidade mesmo. Você tá falando muito de treino. E eu fico pensando, qual é o melhor tipo de treino que você gosta de dar? Sei lá, aleatório. Que eu gosto, É. aleatório. Tô pensando aqui agora. Cara, assim. Uma coisa específica que você gosta muito. Eu parto do treino do menor pro maior. Então a gente vai muito pro treino comportamental, pra gerar comportamento no cara. Como assim? Hábito, Explica melhor. Espaço menor, jogos reduzidos. Alguns jogos em espaço menor. Comportamentais. 7-5, 6-4. E ali é gogó aí na mente dos caras, pros caras fazer. E aí depois você passa para algumas situações setoriais, defesa, meio e ataque. E depois no final você constrói o jogo coletivo. Que é 11-11, 10-8, que é assim que eu trabalho. Trabalho dessa forma. Então toda a sessão de treino minha vai ter as 3 partes, normalmente. Essa parte comportamental, se o cara tiver na preguiça, o cara já tira a preguiça na hora, na largada, você já começa aqui, ali. Então o cara, já aqui, depois você vai uma parte setorial, intersetorial ali, de relações, defesa, meio e ataque. E depois você finaliza com aquela parte do elemento estratégico, que a gente chama tático coletivo, jogo, fase 1 para 2 de construção, 2 para 3. Então, dessa forma que eu organizo a sessão de treino. Então, legal. A gente vai do menor para o maior. Então, assim, as partes, cara, eu acho todas as partes importantes do treino, mas essa parte inicial do treino, da primeira para a segunda parte aqui, ela tem que ter uma energia ativa. E o treino não pode ser xoxo. Aquele treino demorado, 2 horas do campo. O cara vai lá, toma água, volta, resenha, senta. Não. É 1h20 para mim, 1h30 dentro do campo, aqui. E vai, roda daqui, sai ali, já toma água, vai pra lá, já tem outra estação, já tem outra... Então é meio frenético, assim, que eu gosto do treino, né? Manter isso. É lógico que tem treinos que você precisa mais de concentração, né? Treinos pré-jogo, uma coisa mais concentrada, menos carga. Mas esses treinos, pra mim, iniciais, comportamentais, é onde você sangra o cara já, e o cara já, se o cara tá na preguiça, a preguiça já fica... Já vai embora. O corpo da preguiça fica ali, fica morto ali já. Entendeu? Pra caramba, isso, cara. Uma coisa de treino, eu não queria falar só do Fluminense pra não ser clubista aqui, mas eu, se não me engano, a maioria dos clubes cariocas, o teu time também, Tatiana Velez, sofreu muito com o Juventude, não com o Fábio, em relação à bola parada. O Juventude é um grande personagem das bolas paradas, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil eliminou o Fluminense também dessa forma. Inclusive, fiquei muito chateado com o meu treinador na época, dentro do Maracanã, quando eu vi 40 bolas alçadas contra um Juventude que é muito bom na bola aérea. Isso me deixou muito preocupado com o rendimento do meu time. Mas assim, eu queria que você falasse sobre bola aérea, porque o Juventude tem um pouco da característica do Juventude. É uma bola aérea muito específica, é muito bem trabalhada desde antes da sua chegada. Como é que foi pra você chegar lá? Você aprimorou? Como é que foi pra você ver isso? Tem que manter aquilo que eu falei pra vocês. Já tinha uma bola parada muito eficiente com o Jair. Muito boa, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Você olha e fala, não, isso aqui você não mexe, isso aqui é top, isso aqui fica do jeito que tá. E isso que eu falo, é elogiar o cara que passou, o cara que teve lá. Tem trabalho. Eu fui pro Curitiba, não deu certo, da mesma forma. Sim. Então, assim, eu tenho que elogiar quem passou anteriormente. Então, depois que o cara... Né, às vezes, muitos treinadores esquecem disso, de quem passou. Não, é meu time. Então, assim, é valorizar isso. E a gente manteve, assim, a estrutura de bola parada, fez alguns ajustes em relação à parte ofensiva, que nós acreditávamos que podíamos fazer gol, a gente teve chance e oportunidade de fazer gol, mas de novo, e é uma cultura, tá? O Sul nos traz uma cultura muito agressiva em relação a algumas coisas de comportamentos. O comportamento da bola parada é porque o perfil do Rio Grande do Sul em relação, agora gauchão aí, nós vamos ver, isso é um perfil mais de embate, é um perfil mais agressivo. Né? Você treina uma boa parte... Caxias do Sul, vocês já foram lá, agora em dezembro, que passou, estávamos lá, jogamos o último jogo com 8 graus de temperatura. A equipe do Cruzeiro não conseguiu descer em Caxias, porque baixou a serração. Então, assim, lá é um clima, assim, diferente. Você pega meio do ano, temperatura é de -4. Meu Deus do céu. Cara, a gente até ia falar disso, do ambiente do Jacone, assim, né? Como é meio intimidador, assim, pro adversário também. É um fator que pesa muito pro Juventude, não tem como negar. E como eu falei pra vocês, a questão da temperatura. Cara, o cara que vai trabalhar no Juventude lá, se o cara não tá preparado pra passar frio, pra não ralar, pra não treinar na chuva, não treinar em temperatura baixa. Eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro é o calor. Calor, cara. Calor, tu vai de manhã, à tarde tu vai pra praia.
Caxias, meu filho, frio, é japona, é parcar, vai pro pau, tá chovendo, campo aqui, tem essa, botou a carinha pra fora, tá com o nariz congelado, vai pro treino, meu filho. Não tem o que fazer. Então o cara, aquela esse espírito, chuva, aquela neblina toda esse espírito é algo assim que o Rio Grande do Sul traz pro cara que vai pra lá. E o cara tem que se adaptar. O cara formei Nutella, né? Assim, esquece, meu. Não. Se tiver as frescuradas, já era. Não, e outra, fui em 2014 pro Sul, né? Todo mundo acha que eu sou gaúcho. Então, a gente tá aqui é gaúcho, pô. Peguei Bate, Legal, Lomba, Pardal, que é o radar, peguei tudo. E o meu filho mais novo nasceu gaúcho, nasceu em Porto Alegre. Então eu fiquei 2014 a 2021 direto lá. Então, assim, pra minha carreira, pô, foi sensacional, cara. Foi sensacional. Você acostumou também, né? E outra, é um berço de uma porrada de treinador, né? Você fala agora, André Jardine é tricampeão do México. Cara. Gaúcho, Osmar Loz, gaúcho. Tite, gaúcho. Mano, gaúcho. Lisca, gaúcho. Roger, gaúcho. Lisca, gaúcho. Cara, desculpa esquecer, tá, pessoal, aí que tem outros treinadores. Felipão, tá louco. Felipão né? Gaúcho. Tá louco, cara, pô, ele ganhou. Eu tenho medo de esquecer de errar, mas o Felipão. Sim, gaúcho. Então, assim, ó, culturalmente, quantos treinadores se formou lá? Então, assim, uma coisa que todos esses têm, cara, isso aqui. Então, eu pego um pouco disso também. Entendi. Pra mim, esses 7, 8 anos ali trabalhando ali foi top. Porque eu vivenciei muito isso. Eu fui jogar em cidades do interior lá com a base uruguaiana, Bagé, tem história... Conta. A gente gosta de história. Triste, hein, minha gente? Não, a gente gosta de história. Vou fazer um jogo lá com a Sub-16 do Grêmio, tá? Os meus companheiros de comissão técnica, que se puderem estar assistindo aqui, são testemunhas disso. A gente chega num sábado pra jogar, e lá no Sul é assim, você vai jogar com base em cidades menores, os caras vendem ingresso, joga de domingo à tarde... vem a Xalana que fica tocando lá as coisas, maneiro. O pipoqueiro que joga pipoca, é legal. Legal pra caramba. E é uma coisa bem raiz. Então você joga domingo, 3 horas da tarde, os caras vendem ingresso. E a hora que você olha assim, Sub-17 e 20, você olha, pô, tem 3 mil na arquibancada. Lotado. Que é a chance que os caras têm de ver Grêmio e de ver Inter. E um dia, não vou citar a cidade, a gente chega, nem contra quem a gente jogou, a gente chega no sábado. A gente vai ver o campo. Quando a gente vai ver o campo, tá desmontando o circo. Falou sério, circo, cara. E o campo no outro dia cheio de pedra. Sabe aquelas pedras que os caras olham de circo? Cara, eu puda cara, os moleques não davam um carrinho, não davam uma dividida. Ia ficar tudo ralado, mano. Caralho, mas foi um perereco o jogo. Campo ruim. Cara, o empate pra nós, esse time dos caras, muito inferior. Só que assim, os caras vinham, mas vinha com a Champions, né, meu? E com 3 mil lá na torcida e também. Lotado. Gritando, apoiando. Lotado. E aí tem a plaquinha lá, bem-vindo ao inferno, no vestiário. Legal pra caramba. Então o negócio tinha um assim... palhaço assim, tá ligado? Mais ou menos isso. Então assim, é isso que culturalmente você acaba pegando, né? Porque você vai jogar em situação adversa. Cara, eu joguei com água no campo dessa altura e o jogo não foi cancelado. Umas quartas de final de gauchão de base, sub-20. Água aqui, ó. Aqui. E os caras não cancelam o jogo. Cancela, meu amigo. Cancela nada. Vamos jogar. Entendeu? Polo aquático é maneiro também. Vambora. E ganhamos um jogo bem de goleada, que tinha uns 3 meninos assim na época, jogadores, que os caras eram muito inteligentes. Os caras não batiam a bola no chão, só erguia, levantava, tum pra lá e bola. Deviam ser carioca, jogava na areia. Não era o carioca, não. Não, então assim, são coisas que o cara pega, né, culturalmente, assim, de cultura competitiva, que pra mim só vai ter lá. Isso aí só vai ter lá. Não vai ter em outra região do Brasil. Então acho isso legal porque a gente acaba trazendo um pouco dessa cultura e os caras que vão pra lá, meu, se não... se for Nutella, não joga no Sul. Se tiver as frescuradas, não consegue sustentar, não. Cara. Bora voltar pro Juventude, porque assim, eu anotei, né? A gente anotou no caso. Teus jogos, você perde pro Fortaleza em casa, 3-0, ganha do Bahia de 2-1, empata com o Grêmio fora, empata com o Cuiabá em casa, e aí vem 2 vitórias fora de casa, cara, muito grande, contra o Galo, contra o São Paulo, e perde pro Cruzeiro, já salvo do rebaixamento em casa. Perfeito. Então você tem 3, 6, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 52% de aproveitamento. Você salva o Fortaleza, ó, porque eu olhei aqui Fortaleza, o Juventude, com uma rodada de antecedência. Perfeito. Você tem todo o ano de 2025 agora para você trabalhar. Mas aí eu queria que você listasse desses 7 jogos aqui, cara, qual foi o jogo mais difícil para você? Vamos falar, foi uma sequência de jogos. Sim. Os 3 jogos que a gente faz com o Grêmio, Atlético Mineiro... E São Paulo? Não.
Foi Grêmio, Cuiabá e Atlético Mineiro, essa sequência aqui. Isso aí, essa sequência aí. Do meio aqui, então. Isso, essa do meio. Essa do meio pra nós foi assim, cara. A gente faz o gol contra o Cuiabá no último lance. Que irado. A gente toma o gol do Grêmio no último lance. E a gente faz o gol no Atlético Mineiro no último lance. Então, assim... minha esposa, coitada dela. Olha, tem hora... Meu pai também. Meu pai disse que tem jogos aí que ele largou e... Não quer mais assistir, pelo amor de Deus. Deus. Ver o resultado final. Então, assim, você pegar esses 3 jogos, né? Assim, que você faz o gol no último minuto, você toma o gol no último minuto e você faz, então, assim, é uma loucura. E a gente fez 3 jogos em 6 dias. Calendário também, né? Porque teve que trazer o jogo do Atlético para perto, né? Por causa da final. Então, a gente faz... Cara, a gente foi... Contra o Atlético, assim, a gente foi só o que restou do corpo. E aí vem depois só pra ganhar de São Paulo lá também, só pra já coroar. Aí depois a gente teve um intervalinho, conseguiu dar off pros caras, conseguiu preparar melhor pro jogo do São Paulo e a gente conseguiu um resultado bom lá. Cara, entendeu? Que bacana. É muito bacana ver que o trabalho dá muito certo, sabe? Eu fico pensando assim, se não quiser falar também tudo bem, porque é questão contratual. Mas aí é uma dúvida minha, você tinha um acordo com o Juventude, caso mesmo caísse, pra continuar no Juventude ou não? Foi na sorte e na coragem. A não tinha nada, era pra salvar. Não, só isso. A avaliação era deles se continuava ou não. Depois do ano. Isso Entendi. aí. Não tinha nada, tipo assim, dependente. Isso aí. Caramba. E agora fica. Fica. Tudo certinho. Tudo certinho. Fico até perder 4 jogos. Tô brincando. Tô brincando, tá? A direção do Juventude. É brincadeira isso aí, tá? Tô brincando. Mas é uma realidade do futebol. Aí tem brinca tudo, mas é uma realidade. Vamos falar da realidade do futebol então, cara. O que tu acha dessa cultura do futebol? Eu conversei muito com isso com o Mário Jorge. Mário Jorge esteve aqui também. Conversei muito com ele sobre a cultura do futebol. Em relação a isso... Ele levantou uma bola muito grande porque ele tá trabalhando na Arábia Cara, eu Saudita. acho isso uma merda de forma geral. Bizarro, né? Eu tô vivendo num clube hoje de novo, né? Não sei onde eu tô, mas um clube muito bem organizado. Um clube que tem prezado muito por isso. Se você pegar historicamente assim, Carpini, ele sai do Juventude e vai para um clube por proposta. O Roger sai por proposta. Já acabou não dando certo. Mas eu falo assim, e você vê que é um clube que tem apostado também em treinadores. O Roger estava há algum tempo sem trabalhar. O Carpini vem do Água Santa, vai ano passado para o Juventude, sobe a equipe, fica e depois tem uma proposta para ir para São Paulo. Então é um clube que tem também uma veia de apostar também em treinadores. Eu acho isso legal. Mas essa cultura, cara, acho perigosa. A minha geração de 35 a 45 anos de treinador, nós estamos ferrados. Nós estamos vivendo o pior momento de transição. Por quê? Porque a gente não tem sustentação para subir no profissional muitas vezes. O que acontece? A gente depende de gestores, gerentes. O cara tem que olhar para ti e tem que acreditar em ti. Tem um monte de treinador bom aí, só que pouca gente acredita. E hoje, com todo respeito, acho legal muito a vinda de treinadores de fora do país. Acho isso bom pro país, acho bom pro Brasil, porque o mercado brasileiro hoje é um atrativo no mercado sul-americano. Hoje o mercado brasileiro paga muito mais que Portugal. Então não tem problema nenhum. Só que ao mesmo tempo também tem uma crítica, tem muitos treinadores que vêm também que não têm sucesso e são abaixo dos caras que estão aqui. Mas é um escudo. E aí, normalmente, né, tem direções que usam isso como, vou trazer um estrangeiro porque daí eu consigo sustentar 12 jogos. Se for um brasileiro, eu sustento 6. É isso aí. Uma isso forma é a de se realidade. defender, assim. Uma forma de se defender. Né? E a gente vai pegar os cases de sucesso dos treinadores hoje no Brasil, nos clubes. Jorge Jesus no Flamengo com um time top. Arthur Jorge agora, trabalhei no Botafogo, tenho a oportunidade de trabalhar com ele, trabalho top, também excepcional dele, mas com um time top. Abel no Palmeiras também, no início foi foda pra ele, mas depois ele conseguiu sustentar, mas com um time com condição. Acho que o top. único talvez seja o Voivoda, cara. Isso aí, ia chegar nele. Pra mim, assim, esse cara eu tenho uma admiração muito grande. Sério? Porque o que ele faz no Fortaleza e o que o Fortaleza faz hoje é diferente. O Fortaleza teve o ano passado um período muito grande na zona do rebaixamento. Né? E houve uma sustentação de processo de trabalho muito forte. E a torcida comprou a briga junto com ele também, comprou a briga não foi também. Só ele, foi a diretoria, isso a torcida, aí. todo então, mundo. assim, eu olhando isso pra mim é o case de sucesso. Depender se é treinador de fora ou se é treinador brasileiro. Agora, eu não sei se fosse treinador brasileiro, né? Mas não gosto de comparar isso treinador brasileiro não, porque o Voivoda é altamente competente. Mas pra mim, assim, olhando ele, tive a oportunidade de jogar contra ele, falei pra ele admiração. Quando eu cumprimentei ele lá, falei, cara, eu tenho uma admiração por ti muito grande. Como eu falei pro Diniz também. Irado. Entendeu? Eu acho que isso que é legal também, a gente não é porque eu tô trabalhando no ambiente seu que eu não preciso admirar você. Claro, é uma referência. Então, assim, cara, eu acho que é uma referência. Então, acho que esse é o detalhe para mim hoje dessa questão da sustentação. Né? Se sustenta muito mais por conta, talvez, em alguns momentos, de nacionalidade. Então, eu acho isso errado. Agora, sustentar por competência, beleza. Por incompetência, não sustentar,
beleza. Só que assim, do lado de cá, a passionalidade e torcer, tem cenário, cara, que o treinador vai pro cenário, cara, dá 1, 2 semanas, o cara já sabe que não vai dar certo, cara, vai dar merda. E a gente já vivenciou um pouco isso dentro do futebol. Porque o cenário não depende só do treinador de campo, depende de outros fatores externos também que auxiliem no processo de blindagem. Então acho que isso é um dos pontos principais ainda que o futebol brasileiro ele está um pouquinho arrastado, e não é? E assim, essa discussão também de SAF, sem SAF ou com SAF, cara, eu acho uma utopia muito grande. Porque tem SAF que deu certo já, e tem SAF que não deu certo, a gente sabe disso. Não vou citar quem deu e não deu. Como tem clubes também que estão organizados sem SAF muito melhor do que clube que está com SAF. Sim. Então acho que vai muito do quê? Das pessoas, quem está à frente do processo e quem organiza o processo. Acho que isso para mim é fundamental, independente de ter SAF ou não. SAF também para mim, eu discordo, assim, em partes de ter obrigatoriedade. Para alguns clubes que não é Botafogo, porra, do caramba. Como assim tem a obrigatoriedade? De virar uma SAF, é isso? Que tem muita gente pensando que a SAF é a salvação do clube. Não, peraí. Entendi. Peraí. Entendi. Você tem que fazer uma leitura quem são os caras que estão por trás, quem é as empresas, quem é tudo. Porque tem clubes que estão entregando a alma, né? No desespero. Vai. Ah, vou fazer um aporte de 1 milhão no ano. Dependendo do nível do clube, 1 milhão no ano não dá pra nada pro clube. Sim. E os caras estão indo nessa ânsia, às vezes, de querer se livrar do problema, né? Passar o problema pra alguém resolver. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que a discussão SAF é brabo, porque o Brasil é complicado, amigo. Tu levanta uma bola que tem a ver com 85 mil coisas ao redor dela. Por quê? Perfeito. A SAF eu acho que é muito mais sobre profissionalismo no futebol Perfeito. do que a SAF em si. Porque a SAF é muito individualizada para cada clube. Tem clube que vende na loucura de estar na Série B desesperado, como o Botafogo, Vasco, Cruzeiro. E tem clube que vem uma SAF do City, como o Bahia. Perfeito. São situações e são pessoas e pessoas. Perfeito. Eu acho que a grande discussão sobre a SAF é a profissionalização do esporte. Perfeito. Que é aí que deve estar o foco, só que não tá. A galera tá em foco em outras coisas. Isso. Só que deixa eu voltar rapidinho, depois a gente volta a falar de SAF, porque você falou sobre essa situação da cultura brasileira, sobre três vieses, digamos assim. O primeiro, em relação aos europeus, ou enfim, os estrangeiros. O segundo, em relação à cultura do resultado, das derrotas. E o terceiro, eu acho que eu esqueci. Ah, perdão. E o terceiro, não, eu lembrei. Caraca, minha mente também é o café. O café tá muito bom, agradece a Gabi hoje. E o terceiro é em relação à cultura dos treinadores mais jovens. Perfeito. De 40 a 55, como você disse. 35 a 45. 35 a 45. Pô, eu tô batendo na cara dos 45. Por quê? Eu digo que são três, que eles acabam se alinhando, são três situações de cultura no futebol brasileiro, porque a gente tem uma cultura muito grande desse escudo, como você falou, dos estrangeiros. A gente tem essa dificuldade da cultura dos resultados, que tem a ver também ou não com a cultura dos estrangeiros, e a gente tem a questão da idade dessa nova geração chegando. O que eu quero te perguntar é, individualizando, por que essa questão dos novos você já respondeu, respondeu juntando com outro. Eu queria entender de você, por que um treinador jovem hoje, ele não tem tanto respaldo da diretoria pra você? Um exemplo, tá? Eu vou trazer os exemplos e a gente pode trocar sem citar nomes. É um treinador que sobe numa categoria de base, mas tem um ex-jogador ou talvez um outro profissional de fora que chega pra ocupar esse espaço. Por que esse cara não ficou? Por que não dá esse espaço? É pra torcida? Porque também tem a ver com o resultado, cara. A torcida talvez quer um cara glorioso, enfim. Cada um tem sua história dentro do futebol. Boa. O Fábio Matias criou uma. Qual que foi meu caminho? Meu caminho foi a base. Foi fazer todo o processo de base. Porque eu não fui grande jogador de futebol. Tentei ser goleiro com esse tamanho, não dei risada, tá? Que não é gozação. Tenho testemunhas que viram jogar. Agarrava tá? bem. Sinceridade, agarrava bem? Vou soltar uma piada aqui. Vulgo Oliver Kahn do interior de São Paulo. Tá? Vocês gostam da piada. Santa Bárbara do Oeste. Tá? Tem uns amigos agora, então o pessoal vai escutar aqui, vai mandar piada, vai mandar as fotos minhas quando eu jogava. Separa o corte, Luiz. Já pega a foto dele, é o Oliver Kahn de Santa Bárbara. Não. E assim, eu sabia que eu ia ter limitação em relação a essa parte. Só que eu tenho que trabalhar no futebol. Cara, eu comecei a trabalhar no futebol em 2001. Como preparador de goleiro com 21 anos, quando eu parei. Aí depois, mais 5 anos de preparador físico. Fiquei 3 anos de preparador de goleiro. Eu comecei a trabalhar como treinador em 2008. Na Sub-15 do Guarani de Campinas. Aí fiquei 6 anos em 17 para chegar em clube grande, no segundo ou terceiro ano. Aí depois vou para Sub-20 só em clube grande. Inter, Flamengo, depois pego a segunda equipe do Red Bull profissional, para daí eu começar a fazer o passo. Foi uma escolha minha. Só que eu tive que fazer isso porque eu não tive uma carreira consistente como jogador. Alguns hoje têm uma carreira consistente como jogador, param, fazem 1, 2 anos, ou tentam fazer um processo de base. Felipe Luiz fez um processo de base, o Alex fez um processo de base, Belete fez um processo de base, fez 1 ano, 2 anos,
né? Isso também não credencia o cara a ser top ou não. Porque é muito pouco tempo em base, pra mim, pra Sim. minha visão, tá? É muito tempo. É testar muita coisa numa sub-20. Acho às vezes perigoso isso, não é uma crítica, é uma realidade, né? Mas é uma forma também de você ganhar casca. Porque hoje a sub-20 dos clubes grandes, hoje pra mim, já é profissional. Você joga uma temporada hoje com 58 jogos numa sub-20. Você não treina, você joga. E eu vivi isso 6 anos da minha vida. Então, assim, aí pra você daí ter a chance em cima. E quando você tem que ter a chance em cima, hoje talvez eu tô conseguindo ter um pouquinho de respaldo, porque eu acabei ficando muito conhecido por causa do processo, né? Sim. Flamengo, Inter, campeão da Copa São Paulo, né? Muitas coisas. O Jardine agora é tricampeão mexicano, tricampeão do México. O Jardine teve o histórico da seleção, antes ele teve histórico do São Paulo, ganhou tudo do São Paulo, tá de base, eu enfrentei ele várias vezes, nós somos da mesma geração praticamente, ali. Ele vai pro São Paulo profissional, não sustenta, e aí ele tem a oportunidade de ir para a seleção brasileira. Dali ele ganha Olimpíadas e vai depois para o México. Então, assim, olha como que é o futebol. Quando a gente fala que essa geração nova, como nós estamos hoje vivendo esse momento. Seabra, Rafael Paiva, Cauã, que está na Portuguesa agora. Tô lembrando os caras assim que são da minha. Mauricinho tá no Guarani. O próprio Carpini também. Carpini, entendeu? Mas o Carpini, ele fez uma carreira de jogador. Sim. Esses outros que eu tô falando para você são os caras que não fizeram carreira de jogador. Sim. Entendeu? Que é diferente. O Carpini tem uma carreira de jogador, e depois o jogador ele passa a migrar pro campo e tal. Então eu tô falando, esses caras que eu falei pra vocês, todos não têm carreira como jogador. Entendeu? O Jardine não foi um grande jogador. Ele não foi. Então assim, eu tô falando de caras que tiveram que fazer um outro processo que não tem problema a gente fazer, e a gente teve que fazer pra chegar. E aí, de novo, né? Você tem que conquistar muita coisa na base também pra ter respaldo. Se você não conquistar nada também na base, ou não conquistar nada, fica complicado. Ano passado o Seabra foi vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores. Então, assim, isso é uma coisa que hoje eu tenho feito essa análise e tenho falado muito dos cursos que eu dou aula da CBF. Tenho falado muito disso. Você tem 2 caminhos para seguir. Eu olho pra cara dos caras, tem metade da sala que jogou futebol, metade da sala não jogou futebol. E aí eu falo, quem não jogou futebol, cara, vai ter que ralar uma massinha aí, meu filho. Corre. Que não vai cair no colo, não. Ou tu encosta em alguém, daqui a pouco, que tenha o know-how, para ser auxiliar técnico durante um tempo, e fica muito tempo sendo auxiliar, para daí fazer o salto para tentar trabalhar como número 1. Ou tu faz o caminho, cara, que todos nós aí, praticamente, todos esses daí que eu falei para você fizeram. Que é o caminho de botar a bunda pôr a bundinha lá embaixo, lá, ralar pra caralho, para conseguir depois ter um know-how para conseguir depois começar a bater em cima e começar a sustentar. Então eu falo de caminhos. Por isso que eu tô falando, minha geração de 35 a 45 anos, normalmente 35 a 45 ali, 30 a 35, são caras que talvez não estão jogando futebol. Sim. Ou não jogaram. Né? Os caras de 40, 42, 43, os caras estão encerrando a carreira. 38, 39, 40. Para 2, 3 anos, respira, aí pega com 43, 44, que normalmente a carreira do jogador de futebol é muito pesada. Então, às vezes, o cara, quando para, o cara quer ficar ali 2, 3 anos respirando, o cara quer estudar, porque trabalhar também no futebol, e muitos desses caras que jogaram futebol sabem disso. Dei aula agora no final do ano para alguns deles. Ali, cara, eles falam assim, cara, é totalmente diferente. O próprio Felipe fala, né? É totalmente diferente. Eu estar como jogador e depois migrar para cá. É muita diferença. E não é todo mundo que vai dar certo também. Né? A gente tem que saber disso. Hoje, teoricamente, pensando hoje, vamos pensar assim, que 50% hoje são treinadores de fora. 50%, 60%, assim, no futebol brasileiro. 40%, 50% na Série A. Escalão ali, digamos assim, são treinadores de fora. Então, assim, eu estar no escalão hoje da Série A do Brasil, hoje, para mim, é um privilégio. É verdade. Eu sou privilegiado. Curiosidade louca, o Carilha foi jogador ou não? O Carilli jogou. Jogou, mas parou muito cedo. Muito cedo. Parou muito cedo. Começou a trabalhar no Barueri, cara. Assim, mas não teve esse know-how de seleção brasileira, entendi. De grande, assim, mas foi, o Carilli foi. Então, assim, pensar nisso, eu acho que é algo que a gente tem que pensar também, né? Caramba, essa sua fala faz muito sentido. Você estar nessa posição na primeira divisão, digamos assim, E tem metade disso que desceu pra Série B. E metade disso desce pra C. Metade disso desce pra D. Feito cascata, meu. E muitos
poucos vão pra fora do Brasil, né? Porque tem uma galera que explora mercados alternativos. A gente perdeu o mercado. A gente perdeu muito mercado, década de 80, 90, tinha muita gente fora, o Oriente Médio, o Japão e tal. Se perdeu um pouco o mercado, sim. Eu acredito que hoje o Oriente Médio já tem alguns, né? O Dair tá lá, Chamusca tá lá, tem caras que estão... O Mário Jorge tá lá. Mário tá lá na seleção sub-17, Marcos Soares tá lá também na seleção sub-20, então são caras que estão abrindo portas. Que México, que o Jardim tá fazendo. Tem mais um técnico brasileiro lá, não? No México. Não tem? Tem o Barbieri, que teve uma passagem lá. Gustavo Leal teve lá, mas o Gustavo Leal agora foi pro Chile. Tinha aquele do Tigres, qual é o nome dele? Um antigo, das antigas. O cara ganhou muito. Isso aí. Não, ele tá mais de 15, 20 anos lá. Nossa, entendeu? Chile agora temos 2, Gustavo Leal e Thiago Nunes. Thiago Nunes, Sport Cristal. No Chile. Então, assim, tá se começando a... Indonésia hoje... que é o mercado alternativo, tem treinador brasileiro, Tailândia tem treinador brasileiro, Japão não me recordo se tem treinador brasileiro hoje, tô achando que a gente perdeu um pouco o mercado lá. China deve ter alguém, talvez. Tem, então assim, são mercados que hoje o brasileiro tá tentando buscar, precisa abrir mercado, precisa abrir portas. Entendi, cara. E, beleza, a gente falou dos estrangeiros e a gente falou dos mais novos. Eu quero que você fale da cultura de resultados, cara, porque eu acho que tem 2 contrapontos depois pra levantar sobre isso. E aí eu tô lembrando muito do Mário Jorge mais recente sobre isso também, porque ele trabalha na Arábia e ele fala o quanto eles são respeitados lá, cara, nesse sentido dos resultados. Por isso que eu te perguntei, caso desse certo ou não, se você ficaria pra 25, se a Juventude pensaria nisso como um projeto a longo prazo. Porque como é que você enxerga a cultura de resultados para os técnicos no Brasil? Como é que você enxerga a cultura brasileira na demissão ou não de técnicos por resultados? Realidade cultural, tem que ganhar. Não adianta. Se você perder 4, 5 jogos, você tá morto. Realidade. Poucos vão sustentar o projeto. Talvez os clubes que tenham menos torcida, que tenham massa, possam sustentar. Né? O Red Bull é um exemplo para mim que consegue sustentar mais tempo treinadores. E, de novo, o que o Fortaleza faz para mim seria o maior case de sucesso para mim do futebol brasileiro. O maior case de futebol brasileiro para mim é o que o Fortaleza faz. Né? Assim, Palmeiras, com o Abel há anos, mas o Abel ganha, né? Então, assim, os que ganham, eu não conto. Eu conto aqueles que, às vezes, dentro do processo, tem as oscilações. Então, isso, para mim, que é um dos pontos que eu enxergo muito. O Botafogo fez isso com o Luiz Castro, se eu não me engano. O Luiz Castro estava muito mal no primeiro ano. E depois o Botafogo manteve, no Carioca, inclusive, quando estava mal, que não se classificou, acabou indo para a Taça Rio primeiro ano, agora não vou lembrar. Manteve, ele acabou saindo. Porque aí tem o meu contraponto. Eu sei que é a realidade, mas eu acho que o contraponto afirma mais ainda a realidade. O que é isso? É o meu papel aqui de ter que falar sobre isso. Assim como no Juventude você viu que o Roger, enfim, o próprio Carpini saiu quando chegou uma proposta, isso acaba corroborando com a realidade. Perfeito. Porque aí o clube também se vê refém. Perfeito. E eu queria que você também falasse sobre isso. Perfeito. Na sua posição. Porque existe a cultura do time pressionar o cara por resultado, mas existe a cultura do cara também querer alçar voos maiores, digamos assim, nesse sentido, sacou? E talvez o alçar voos maiores também é pelo receio de daqui a pouco dar 4 jogos, cair fora e perder a oportunidade. É uma realidade. Outro ponto aqui, tá? E agora eu vou gerar discórdia. Ih, rapaz! Vou gerar aqui. Adoro. Eu não sei o quanto os caras de fora vêm muito amarrado em relações de multas, né? Que os caras às vezes têm receio de demitir porque as multas dos caras são muito mais altas que as nossas aqui no Brasil. É verdade, tem muito E eles têm um gatilho FIFA que protege bem. Eles que talvez, um gatilho que se o cara não paga, tal, eles vão lá na... Mas se for estrangeiro, você tá falando? Isso aí. Se o cara vier de fora, um técnico estrangeiro... Acaba tendo mais respaldo em relação às multas contratuais, etc. Eu não sabia, não. O cara que vem de fora, ele se protege com uma multa muito alta, então é por isso que também ele acaba se mantendo por um bom tempo. E ele aciona a FIFA de uma forma também, não sei como, mais rápida também. Caraca. Caso não pague. Não sabia disso, não. Que no Brasil é meio, quer? Beleza. Então tem um pouco disso também. Cara, que loucura. Beleza, vamos falar de Juventude 25. Vamos falar do projeto. Quais são as ambições do Juventude para 2025 nas competições que ele atua? Nós temos o Campeonato Gaúcho. O ano anterior, 2024, foi vice-campeão gaúcho. Então a ideia do Juventude é chegar no mínimo entre os 4 e ser finalista de novo do Campeonato Gaúcho. Maneiro. Fazer uma boa Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ela dá rendimentos para o clube, né? Ali, então você ter... Próximo ano, sim, ter o objetivo no Brasileiro de classificar para a Sul-Americana. Acho que agora... Faltou muito pouquinho, né, cara? Mas assim, a gente sabe que a gente queria muito classificar. A gente sabe o quanto é importante para o clube. Mas ao mesmo tempo, se você pegar historicamente os clubes que jogam competições
Sul-Americanas, né? Sul-Americanas e não tem estrutura, América jogou Libertadores, caiu. Atlético Goianiense teve um ano que acho que caiu. O Fortaleza no passado Fortaleza tava muito mal, mal. Cuiabá esse ano jogou Sul-Americana, acabou caindo. Não sei se isso... O Atlético Paranaense, se não me engano, esse ano também. Foi campeão o Atlético Paranaense, né? Ganhou do Bragantino na final. Não, esse ano Eu não vou mas... saber. Esse ano não jogou a Sula, não? Posso estar viajando. Então eu tô comentando, às vezes, o que acontece. Então, assim, você vai ter... Quando você joga a competição sul-americana, você tem que aumentar o número de jogadores, tem que elevar o nível de jogadores, vai gastar mais. E a primeira fase da sul-americana, teoricamente, para nós, se fosse Juventude, é prejuízo. Só começa a ganhar dinheiro a partir depois. Então, assim, a gente gostaria muito, mas talvez, pro projeto em si, é melhor se manter para que no outro ano você tenha respaldo para que no outro ano consiga jogar. Já mais bem estruturado, uma estrutura de CT melhor, investir um pouco mais na base. Entendi. Entendeu? Conseguir... A ideia é solidificar esse ano. Solidificar. Estruturar e ano que vem Isso tentar aí. alcançar uma Sul-Americana. Solidificar. Acho que Pô, esse é o muito projeto. maneiro, 2025, o projeto é classificar para a Sul-Americana. Acho que esse é um dos projetos que o clube já tem, porque em 2026 você consiga jogar daí. Que maneiro, cara. Que maneiro. Tá? Eu queria falar contigo do Nenê, cara. Eu sou muito fã do Nena. A chapada do Nenê é absurda, pô. Saudade do Nena no muito Fluminense. triste quando ele saiu, cara. Cara, adoro o Nenê. Nenê é muito querido pelos torcedores. Acho que Vasco, Fluminense, do Brasil, assim, cara. O Nenê é um cara muito amável, muito amigável pras câmeras e pros fãs. Eu queria que tu falasse um pouco da importância dele pro Juventude. É um dos últimos camisa 10 do futebol brasileiro, de verdade. Ele fez nos 7 jogos, né? Ele fez 7 jogos comigo. Ele foi decisivo, tem 2 jogos assim que foi um absurdo que ele fez contra o Bahia e assim, o último lance do Cuiabá ele faz o gol, que teoricamente é o ponto a gente reclama naquele dia, pô, empatamos com o Cuiabá e tal, mas assim, aquele ponto do Cuiabá nos deu realmente a tranquilidade. Né? Então assim, esse tipo de jogador é um jogador decisivo. 43, 44, 45, tem um peso. Né? Então assim, acho que são 2 pontos. Alinhamento do clube, alinhamento dele, nós pensarmos também, e aí a gente tem que ser muito fiel e muito concreto com ele, ó, tem jogo que vai jogar, tem jogo que não vai jogar, tem jogo que não vai viajar, então entender isso também. Maneiro, cara. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? O que ele consegue, o que ele aguenta também, né? Isso aí, mas de novo, é diferente, a batida, o toque, o desmarque, a capacidade de fazer coisas no jogo, vai ter coisas dele que ele vai fazer que eu não vou enxergar no jogo, ele faz. Porque ele tem o know-how de ser um cara acima da média. Mesmo com 43 anos. Mesmo com 43 anos. A leitura e a visão, sim. Os deslocamentos, velocidade, cara, calma aí. Pedir demais também, né? Lógico. Então a gente tem que entender isso também. Né? Mas assim, cara, porra. E, cara, é uma coisa assim, nesse período que é final da temporada... Cara, ele treinava pra caramba, meu, dando a vida. Sério, cara? Isso é muito irado de saber. E assim, termina o treino, ele fica no campo, quer bater falta. E assim, ele bate falta, ele... Porra, tem hora que eu ficava irritado com meus goleiros, meu. Ele batia 10, fazia 11. Goleiro. Que isso, cara? Cara, absurdo. E batia 10 faltas e fazia. Aqui, pá. Falei, porra... Daqui a pouco machuca, pô. 10 bolas, 12 bolas, e assim, vai batendo e vai fazendo, e fica. Eu brincava, às vezes, com o goleiro, se quiser pegar, pode. E aí ele olha, dá risada e tal, e caixa. Cara, e aí dá uma olhadinha. Vou falar o quê? E ele deve ser muito bom de resenha, cara. Tem história do futebol, tem coisas assim, história. Mas assim, é um cara que ele quer estar no campo. Tem fome, né? Ele quer estar no campo. Calma aí. Tem hora que você vai estar, tem hora que não. Então, calma aí, meu. Tem hora que vai estar, tem hora que não. Confia em mim. Isso. Então, acho que esse é o grande detalhe agora desse final, né, de processo de carreira dele, que é um final, e ele tá ciente disso, né? E, assim, essa vontade de estar no campo, eu acho que é aquela coisa mesmo, pô, tá acabando, eu quero estar mais, quero vivenciar isso, quero ter isso. Pô, isso eu acho muito legal, esse tipo de perfil, né, de querer estar ali, que às vezes a gente não vê. A gente vê hoje cara com 30, 31, o cara já não quer dar no campo, uma preguiça do caralho, velho. Desculpa. Não quer correr, não, pode usar, não quer correr, não quer treinar. Sabe, uma preguiça. Uns guri de 20, 21, 22, às vezes uma preguiça. E aí tu vê o Nenê. Aí você vê ele com, lá... precisa carregar lá o trenozinho, lá carregar, fazer 3, você olha e tá fazendo 5. Que dando isso, pique, cara. Sabe, querendo. Eu acho que ele tá querendo. Ele ser amável, assim, que nem você falou, né? Cara, eu não conheço ninguém que não gosta de Nenê. Cara, porque... se esforçando, assim, mostrando essa fome. O cara com 43 anos, ele podia muito bem, tá? Mas ele é fominha.
Isso é claro, isso é claro. Calma Mas aí. todo craque quer ter a bola, Calma quer aí, jogar, ele é não tem fominha, como. ele quer estar o tempo inteiro jogando. Tá uma merda, tá, mas eu quero jogar, entendeu? Dá em mim que eu resolvo. Calma aí. Ou mesmo, às vezes, quando tá no banco, às vezes, eu quero jogar. Calma, velho, calma. Mas é maneiro ter um cara que te pede, um cara que te ali, eu tô Não, aqui. é. Às vezes é chatinho, mas... Bem ou mal, ele tá mostrando vontade ali, Tá, né? mas é a diferença, cara. É a diferença. E assim, você vê isso num cara de... Cara, é sensacional. Sensacional. Porque isso também tem que transmitir energia pros outros, cara. Exatamente. E porque, assim, às vezes a gente vê goleiro com 43, 44, vê um meio atacante jogando da forma que Aquele ele jogou gol que ele esse meteu ano. contra o Inter, por É, exemplo. cara. Que ele sai, que a bola vem cruzada, que ele dá só uma chapadinha que entra. Aquilo ali é bizarro, irmão. Lá dentro do Beira-Rio, irmão. O jogo do Cuiabá, o passe que ele dá pro Barbosa. Bizarro também. Ali é uma leitura acima da média. E o próprio gol, né? O Eric chega na linha de fundo, olha, e ele chega na zona de entrada de área, que é uma zona que ele conhece como ninguém. E ele bate meio assim, de fora pra... só que assim, ele já bate comemorando, né? A bola nem entrou no gol, ele já tá indo pra torcida. Cara, o Nena, Sabe? É um o Nena negócio maravilhoso. meio assim. A gente Eu olha, amo. eu olhei a imagem depois assim, né? Eu não posso ficar dando moral, né? Muita moral, né? Não posso ficar dando. Seguro. Tu tá num moral. podcast que ele vai assistir teus cortes. É, eu não posso ficar dando moral, né? Porque meu filho de 6 anos me atucana por causa dele, né? Bota o Neninha, bota o Neninha. É, fica me atucanando. E aí eu olho assim, a gente olhou, olhei e falei, caraca, que porra é essa? Aí olha assim, bola entra, ele bate na bola e já sai comemorando, a bola não entrou ainda, cara. Falta ainda meio caminho pra E bola, ele já mas ele já sai- tá comemorando. Entendeu? Se você olhar o lance ali, depois você olha o lance, você vai ver. O lance Cara, do gol. seria muito maneiro ele jogando mais uma temporada, claro, se fosse dentro do que o Juventude também espera, ele levando pra Sula o Juventude, se aposentando no Juventude. Porque assim, todo mundo esperava que talvez ele encerrasse a carreira no Vasco quando ele sai do Vasco, vai pro Fluminense, joga muito bem no Fluminense num período da Libertadores, volta pro Vasco, ajuda muito o Vasco na Série B, se eu não me engano. E aí ele vai pro Juventude e ninguém sabia se ele ia continuar, se ele ia jogar bem, se não ia render. E ver um cara nesse naipe, eu sou muito fã do Nena, eu sou muito fã do Nena, pô. Um abraço, Nenê. Assim que você se aposentar, Tati, já pega o contato com o Fábio e traz. Cara, vamos dar prosseguimento. Sei que você não é diretor esportivo, você é treinador, mas eu li muito sobre a expectativa de contratações de Juventude, de trazer a jogadores que deram muito certo na Série B. Até para dar essa oportunidade, como você está falando junto com a base, de melhorar esse plantel. E eu queria que você tentasse me pontuar os focos de contratação, talvez, dessa temporada. Cara, a gente tem um foco de contratação, a gente tem uma perca de 50% a 60% do plantel, a gente tem uma perca de 50% do plantel, que é normal. Sim. Por ser um clube que, pô, a gente vai lá em clube no Santos, vai lá no São Paulo, vai lá, pega o jogador, coloca, o jogador vai bem, automaticamente valoriza pro mercado, o mercado vai querer buscar outro. Isso faz parte do processo. Mas a gente tem uma espinha dorsal, que teoricamente é praticamente um jogador por posição. A gente consegue ter uma equipe base, pelo menos, ali já organizada. E a partir daí você tem que começar a caracterizar. Você precisa de 4 zagueiros, por exemplo, se a gente tem 2. Se a gente precisa de um destro e um canhoto. Lateral direito, se a gente tem 1 ou 2. Qual que é o perfil? Um é mais ofensivo que está no clube. O que eu preciso? Preciso de um lateral mais defensivo. Entendi. Lateral esquerdo, qual que é o perfil? O perfil do lateral esquerdo que a gente quer. A gente tem um mais ofensivo. A gente precisa de um lateral de linha de 4, um exemplo. Médio, tipo característica de médio, número 5, número 8, número 10. Tem um menino da base lá, número 8. A gente já tem um 8 que é o Jadson, que é um baita jogador. Muito bom jogador. Quem que é o cara que vai vir na sombra dele? Tem alguém da base? Tem um menino lá bom. Então esse é o da base, é que vai vir na sombra dele. Então pera aí, vamos segurar um pouquinho enquanto tá aqui, porque a gente já tem alguém que a gente tá apostando. 10, quem que é o camisa 10? Tipo de camisa 10, características diferentes de 10. Entendeu? Então tem que ter o 10 agressivo, que pisa dentro da área, tem o 10 agudo, tem o 10 mais técnico, 10 posicional, 10 de refino para passe-chave. Então tem que visualizar tudo isso. Centroavante, principalmente. Um de mobilidade e um de área. Você tem que ter. Um de mobilidade e um de área. Tipos de ponta. Ponta pé para dentro, ponta pé para fora. Ponta de 1 para 1. Então tudo isso a gente tem toda uma prospecção organizada de plantel. E dentro do nosso cenário, a gente está buscando jogadores também de nível de B, de C, até. Caras que destacaram nível de B, C. Maneiro. Nível mais baixo também de Série A. Mas a gente está olhando também um pouco já para o mercado fora. Porque é um mercado mais barato também. Hoje, jogador de Série C hoje custa caro. É verdade. Custa caro, cara. Um cara que se destaca na C, um dos caras que se destaca na B, o cara custa Já caro. tem gente da A olhando dos times grandes. Custa caro. E Então acaba ele- que você tem que ser mais criativo ali, né? De achar jogador. Isso aí. Procurar A gente onde tá olhando, os então, a gente outros tá não olhando. procuram. Hoje a gente tem mercado sul-americano, Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, alguma coisa. Tá olhando e tá olhando outro mercado. Que é o mercado lá fora também. Olhando um pouco o mercado Portugal, quem são os brasileiros que estão em Portugal lá.
nos clubes menores, quem é que já jogou, e a gente eu olho muito histórico do jogador, minutagem, se o cara tá tendo minutagem, histórico. Pô, esse cara foi formado sei lá, esse cara foi formado no Flamengo, esse cara foi formado no Fluminense. Aí eu olho histórico, vejo minutagem, pô, ele tá performando. E aí, será que dá pra apostar ou não? Será que o cara quer voltar? E outra, a gente vê na Série A, né? É Série A. Então muitas vezes o cara quer. Não quero vai porque disputar, eu quero visibilidade. Isso. É um atrativo, então né? esse é o nosso cenário hoje. A gente parte muito disso. Que maneiro. O próprio Caio Henrique, quando ele tava no Atlético de Madrid ali, ele saiu do Santos, foi pro Atlético de Madrid e voltou pra jogar o Brasileiro no Paraná, né? Exatamente. Depois ele ganhou destaque, né, cara? E aí veio o Fluminense e aí... Uma das minhas maiores dúvidas mesmo, assim, eu tô falando com o treinador, isso aí tem que ser aproveitado. Eu vou tirar todas as minhas dúvidas de criança. Tem coisa que eu falo, tem coisa que eu não falo. Não, se não puder falar, tá tudo bem, eu acho que pode. Cara, sempre tive muita dúvida sobre o planejamento de futebol. Qual é realmente o dedo do treinador dentro de um planejamento de futebol pro ano? Planejamento do ano? Caraca. Ou de plantel, mas... Cara, plantel assim, hoje assim, com relação do Juventude, o Júlio é um cara que conhece muito o mercado. Ele é um cara que veio do mercado, do mercado menor. Então, Série B, Série C, ele conhece tudo do jogador. Ano passado foi, 2023 foi isso, 2023 foi vice-campeão paulista. Então bateu praticamente todos os grandes, fez a final com o Palmeiras. Então é um cara que conhece muito um perfil de jogador. Então quando a gente fala muito do plantel, e hoje a gente tem debatido muito, porque o Júlio fala assim, Fábio, tu conhece o mercado dos últimos 10 anos de jogadores destaques de base que não vingaram ainda. Eu não conheço o mercado. Ele fala pra mim. E como eu falo pra ele, cara, tu conhece o mercado da C, da D, da B, mais do que eu. Então a gente tenta fazer o quê? Cruzar essas informações, entendeu? Pra buscar o tipo de perfil que a gente quer do jogador. Pra achar alguns achados. Entendi. Entendeu? De jogadores potencial. Então nesse momento a gente tá participando sim. A gente tá participando legal, a gente tem discutido, tem o grupinho nosso aqui. Tem um cara de scout, que é um cara que vai mandando os relatórios, vai mandando as fichas do jogador, característica em radar, se o jogador é mais isso, mais aquilo, tal. A gente tem as fichas todas aqui, dos jogadores, tá bipando, tô recebendo ficha, tô recebendo vídeo, recebo minutagem, controle, lesão, tem tudo. Histórico, né? História, tem tudo, a gente consegue tudo. Então acaba que é um trabalho em grupo, né, mesmo? É um trabalho em grupo, e aí, cara, e tem jogador que eu ligo, cara. Sério, cara? Tem. Mesmo que você não tenha trabalhado. Mesmo. Eu quero saber, eu quero sentir no cara se o cara tá afim do negócio. Pega assim, pra trabalhar hoje no Juventude, o cara tem que estar com sangue no olho. O cara tem que acreditar que aquilo é uma baita oportunidade pra ele. Entendeu? Então, assim, pra mim, os jogadores mais novos, principalmente. Pego e ligo. E aí, deixa eu falar com você. Ou até mais velho. Ó, o projeto assim é esse. Ah, mas eu tô esperando uma situação. Eu falei, tá, então beleza. Se a situação tua não der certo, eu quero você aqui. Quero saber se você quer. Você tá afim. E aí a gente já dá no meio do cara na largada. Aí se o cara dá uma pestanejada, gagueira... Tu já sente. Já sinto, cara. Só de conversar com o cara eu já sinto. Aí eu até brinco. Eu digo, Júlio, esquece, cara, que esse cara aí vai... Entendi. Cara, entendeu? muito irado então isso. tem que ter. Porque hoje o que acontece? A relação é muito empresário. É liga pro empresário. É isso, entendeu? Essa era a minha dúvida. Infelizmente, esses empresários que me desculpem, alguns jogadores eu vou ligar e vou querer conversar com o cara. É um direito que eu tenho, como ser humano e como pessoa, de conversar com o cara. Como profissional. Entendeu? E o jogador, ele não não é, como pode dizer pra vocês, ele não é um objeto dos caras. Então eu pego e vou ligar. Falar, ó, e aí? O cara gostar ou não gostar, também tô cagando e andando. Porque depois a responsabilidade maior é minha dentro do campo. É isso. Começar a dar merda é minha. Aí, é isso aí. Não é do jogador que tá lá ou do cara que... O empresário vai estar nem sendo chamado lá, né? Contratou. Então eu preciso ter, às vezes, de alguns jogadores, bato um papo, converso, pergunto. E aí, como é que tá? O que tu tá pensando da vida? Falei, e aí, se ano passado tu não teve minutagem? Qual que foi a merda que tu fez? Eu vou direto, meu. Cara, que irado. Direto. Eu, cara, porra, eu fiz merda pra caralho, quero recuperar minha carreira. Teve caso que eu quero recuperar, preciso ter um 2025 bom. Pô, 2023 pra mim foi top, esse ano não consegui fazer nada, tô com problema, tive problema assim, deixa o cara desabafar, o cara falava... E eu já sei, às vezes, do histórico. Eu quero escutar do cara se o cara vai falar. Caramba. Entendeu? Tudo isso. Isso aí pra mim é fundamental pra alguns casos. Pra alguns casos. Realmente quando você tá na dúvida do cara, né? A personalidade, perfil, precisa saber se o cara tá afim mesmo. Cara, e essa parada que você falou do jogador te desabafar com você também é muito importante você ter o lado do psicólogo ali, mais ou menos. Trabalhar com o psicológico do jogador, né? Então tá ali direto em contato. Até com os do plantel atual. Eu acredito que nessa transição aí da base profissional, você tenha passado muito por isso, assim. Na base trabalhar muito com o psicológico do atleta, e aí você sobe profissional. Deve ser outra forma que você tem que trabalhar, né? Com o psicológico do atleta. São situações diferentes, né? Legal que você tá falando em relação à psicologia. Eu trabalhei em clubes grandes, fui
graças a Deus, fui abençoado a trabalhar em clubes grandes da base e sempre a gente tinha bons psicólogos. Eu trabalhei com bons profissionais da área de psicologia. Irado. Tá? E assim, dentro disso eu sempre busquei, e eu não posso querer entender áreas que não são do meu domínio. O Diniz acho que é formado em psicologia. Diniz é formado. Eu não sou. Eu tenho formação acadêmica na área de educação física, fisiologia do exercício, pós em treinamento esportivo. Estudei, mas estudei uma outra área que era a área minha lá atrás, que era a minha área de preparação, que eu fui formar na área de preparação física também. Beleza. Então, assim, a área de psicologia ela é importante também. Então, a gente tem que entender que eu não sou psicólogo. Eu consigo entender pessoas, pela experiência que a gente tem ao longo dos anos. Eu não sou coach. Não é que eu gosto ou não gosto, não é uma crítica aos coaches. Mas eu acho que a psicologia esportiva para o esporte, ela está muito mais voltada a melhorar a performance do cara do que simplesmente só fazer essa parte do coach. O cara precisa muito mais da psicologia do treinamento. O cara treinar também a mente, performance. Acho que isso para mim é batata. Com a psicologia de clínica, para mim, para alguns sim, para outros não. O problema do cara não é clínico, o problema do cara é desportivo. Então acho que isso tem que estar muito claro. E eu não sou psicólogo. O que eu consigo é conversar com você e entender se o cara está falando a verdade ou não. Acho que isso é a questão humana mesmo que a gente acaba tendo. Entendi, cara. Cara, eu quero falar muito com um outro assunto que você debateu lá atrás, eu queria voltar nele. O calendário do futebol brasileiro é um problema, meu amigo? Ou não? Cara, o calendário do futebol brasileiro ele é muito louco, né, meu? Porque você faz 70 e poucos jogos numa temporada só, é muito jogo. Só que ao mesmo tempo não dá para abrir mão do estadual, porque tem muitos clubes menores que precisam do estadual. E tem muitos jogadores. E o Brasil tem, sei lá, você vai pegar... Cara, é muito... Que loucura, né? Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista hoje tem 6 divisões. Cara, imagine quanto jogador, cara. Quanta gente tendo emprego, né? Então, quantos funcionários, quantas famílias. Então, assim, acabar com o estadual. Caraca, imagine quanta gente desempregada, cara. Se acaba com o estadual, acaba com 2 divisões, pelo menos, ali. Então, assim, eu acho que dá para se fazer de forma diferente. Eu acho que dá para se fazer um campeonato, às vezes, estadual um pouco mais enxuto. Eu não sei o quanto a manutenção do brasileiro em 18 rodadas, em 38 rodadas, daqui a pouco você fazer 2 grupos, não sei quanto isso impacta também. Esse grupo joga contra o outro, pontuação, mas aí dá um desequilíbrio técnico também depois, com os 4 primeiros de cada lado. Volta a ser o que era antigamente, fazer os mata-matas, lembra? A gente sente falta um pouco de mata. O Copa do Brasil acabou pegando um pouco esse... Pegou, só que ao mesmo tempo, quando você faz um campeonato que não é de pontos corridos, você corre o risco de não privilegiar o time mais regular da competição, ou o melhor time da competição. É complicado, cara. E aí a maior parte dos clubes que tem investimento muito alto não vão querer. Sim. Porque, tô investindo porque eu sei que eu vou ganhar, vou brigar para ser... Pelo elenco, meu elenco é mais fortalecido. Isso aí. Então, assim, eu acho que é um pensamento que a gente tem que ter, né? Tem que ter. Agora, acabar com o estadual, jamais. Estadual é o raiz. Estadual é a chance... É que nem eu falei, a chance do cara ver o Juventude em São Luís do Ijuí, ou outra cidade menor, entendeu? De ir ver. Entendi. O Grêmio, o Inter, também lá no Sul, que lá no Sul o Grêmio e o Inter acabam sendo as duas, teoricamente, primeira força. A gente tá brigando hoje a gente é a terceira, ele tem que ser a terceira e tá brigando pra bater neles. Mas, ao mesmo tempo, cara, acabar com o estadual também não tem como. Mas é um problema. O calendário do futebol brasileiro é um problema. É definitivamente um problema, agora a galera tem que solucionar, né? Eu ouvi o Alfredo Sampaio falando sobre isso. E as datas FIFA, né? As datas FIFA agora encurtaram mais ainda. Então, ele falou também sobre a data FIFA. Uma coisa muito importante que ele falou que ficou na minha cabeça foi: a galera escolhe também. Os clubes querem cada vez disputar mais campeonatos e ter menos tempo. E aí reclamam. O que você acabou de falar de exemplo da Sul-Americana é um exemplo claríssimo disso. Você vai para a Sul-Americana, ou seja, tem menos tempo de trabalho, mas é uma outra competição de longevidade, de prospecção internacional, sul-americano. E aí, só que acaba desfavorecendo com um elenco que não tem tanto investimento. É o que você mesmo falou. Isso ficou muito na minha cabeça refletindo, porque são os próprios clubes empresários que querem mais e depois reclamam que tem mais. Perfeito. Outra pauta que eu adoro também, é muito debatida. Sintético, para você, faz diferença? Sintético do Botafogo é top. Para mim, no nível do Botafogo, não. Alguns sintéticos talvez façam uma diferença. Pela qualidade do campo. O que você chama de sintético do Botafogo é top? A velocidade do jogo. A velocidade do jogo do sintético do Botafogo é top, cara. O nível do sintético é muito bom. Uma velocidade do jogo muito alta. Você consegue jogar em 1, 2, 3 tempos. Entendi.
vou citar exemplos, né? Não posso falar de outros sintéticos que para mim não me agradam. Você tem que trabalhar em 3, 4 tempos, o sintético é um pouco mais duro, não reflete um piso mais próximo do gramado. Então assim, o do Botafogo para mim, eu tive experiência o ano que passou com o Botafogo, para mim é muito bom o sintético, pela velocidade do jogo. Agora, esse tipo de qualidade de sintético, legal. Agora, eu não sei se todo mundo consegue ter e manter isso. A vantagem do sintético para o futebol brasileiro é que você consegue treinar no estádio que você joga. Você consegue também criar arenas, você consegue outras coisas a mais que o futebol brasileiro muitas vezes precisa. O campo normal gramado exige muito cuidado. Muito cuidado. É óbvio que eu, cara, assim, dentro da minha visão, prefiro muito mais jogar em gramado. Eu prefiro. Porque a natureza do jogo é grama. Não é o sintético. É isso. O nome já disse. Mas o sintético do nível do Botafogo, entendeu? É assim, teria que ser teoricamente quase se os clubes fossem. Talvez, aí quem tem que pensar é a CBF, porque assim parece uma miscigenação de campo, né? Tem, não tem, tem, não tem. Ou tem ou não tem. Eu acho que isso que tem que ter um padrão. Tem que ter. Ou tem nesse padrão. Isso. Ou não tem. Ou não tem. Ou Entendi. todo mundo grama. Eu não sabia, eu sou o leigo do sintético. Eu não sabia que tinham sintéticos diferentes. São diferentes. Eu não sabia, sou o leigo. São diferentes. Tem alguns que... O da Arena Corinthians é híbrido, se não me engano. Tem os híbridos que são metade e metade, tem os que são totais, tem os que são de um tipo de material. É a miscigenação mesmo. Tem isso aí também. É que nem a gente fala, né? A gente vai jogar, às vezes, eu joguei muito tempo no Copa São Paulo, nos estádios lá no interior de São Paulo, tinha parecia menu de grama. Tinha 6 tipos de grama. Tinha 6 tipos de grama diferentes. Começava... QR Code pra ver qual tipo de grama você... Tinha 6 tipos de grama diferentes. Falei, mas o que é isso, cara? Caramba, então, assim, acho que também o Campeonato Brasileiro também não pode ter menu de gramas, né? Vários estádios com gramas... Tem hoje. Tem menu de grama hoje. Menu de grama. Hoje tem. Deveria ser padronizado. Hoje tem. Cara, a gente falou de sintético, você levantou a bola do Botafogo, ótimo gancho. Vamos falar sobre o teu período no Botafogo. Você tava com um trabalhão, um trabalhaço a se resolver no Juventude, mas você viu o time que você começou o ano chegar na final da Libertadores da América e ser campeão brasileiro. Eu queria começar falando do Botafogo sobre o teu sentimento em relação a esses 2 títulos, cara. Como é que você viu, se você comemorou, como é que você se sentiu parte disso ou não? Tá. Posso falar a verdade? Dentro? Comemorei. Fiquei feliz. Demais. Que irado. Chego a me emocionar na hora que eu falo. Irado. Porque tem muita gente boa trabalhando ali. Tem muitos caras que são amigos meus pessoais. Tem muitos jogadores ali que, cara, vivenciaram um ano de 2023 que não mereciam e 2024 foi a cereja. Como tinha outros que não estavam naquele momento. Então, cara, eu fiquei feliz. Minha família comemorou, eu comemorei, fiquei feliz pra caramba. Isso eu posso falar e falo mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar. E não é por eu ter trabalhado, lógico que por eu ter trabalhado e ter ficado ali aqueles 40 e poucos, quase 50 dias como interino à frente, é lógico que você acaba criando uma identidade, né, em relação às pessoas e aos jogadores. Mas, cara, fiquei muito feliz mesmo. Porque, vou falar um detalhe, o que o clube fez em 2, 3 anos é uma prova que você consegue fazer. Lógico que tem que ter dinheiro, mas ao mesmo tempo, cara, a parte de scout, um elogio para o Alessandro Brito, que é meu amigo particular, o que os caras de scout fizeram ali do Botafogo ali é louvável. É louvável, é sacanagem o que os caras trabalharam, é sacanagem o que os caras fizeram, a escolha, perfil, muitos jogadores vieram de graça. Então, assim, cara, vamos parar um pouquinho de... Que a gente tem muito aquele costume, às vezes do brasileiro, né? Olhar o quintal do outro e falar, o dinheiro é mole. Isso. O dinheiro é mole. Não, mas não é bem assim, não. Entendeu? Então, assim, eu fiquei feliz, muito feliz. Cara, é muito maneiro saber disso. Eu queria que... Porque assim, me ajuda a lembrar, tá? A gente estudou, mas o Botafogo tem a situação toda em 2023, no final do ano, vem o Thiago Nunes. Nesse período do Thiago Nunes, quando ele sai, vem o Lúcio Flávio. Ou não? Não. Vem você direto? Não, eu chego com o Thiago Nunes dia 7 de janeiro. Você é auxiliar do Thiago Nunes? Auxiliar do clube. Permanente, perdão, exatamente. Auxiliar do clube. Thiago, puta treinador, cara que tem um trabalho top. E como eu falei, cara, eu fiz o trabalho no Curitiba, não deu certo. O Thiago fez o trabalho no Botafogo, não deu certo. O Jair teve no Juventude e acabou não dando certo. Então a gente tá passivo de não dar certo. E eu estando como auxiliar do clube naquele período permanente, eu fiz a pré-temporada desde o dia 7 de janeiro junto. E junto com o Thiago e com a comissão dele, que top, os caras... Pô, tem caras que trabalharam comigo. E o Thiago é do Sul, a gente se conhecia lá do Sul também. Então, assim, não deu certo. Só que, assim, uma vantagem que eu acabei tendo dentro do processo é que eu já estava inserido.
Então já estava observando, estava vendo, estava ali. Já dava seus pitacos também. Já tinha os contatos acaba tendo contato com os jogadores e tal. Então, a partir do momento que a gente acaba ficando como interino, a gente, de novo, aproveito tudo que tinha coisas boas, e tem coisas boas, pego e aí faço uma organização, algumas coisas ali que são minhas, daí é óbvio que são minhas também, e para que as coisas acontecessem. Mas o principal, de novo, cara, aconteceu no Juventude e aconteceu no Botafogo, os jogadores, cara. Mobilização e o que os jogadores compraram a ideia. A gente faz, acho que a gente faz, antes de fazer o jogo contra a Aurora, a gente faz 2 jogos, eu acho, do estadual, finalzinho do estadual. A gente ganha do Audax 2-0 e ganha do Fluminense no Maracanã 4-2. 4-2, falei besteira. Ali. De pênalti do John E de novo, quando você chega, você tem que mostrar algo diferente. Como ganhou os 2 jogos e ganhou bem, a gente faz depois do jogo contra a Aurora, ganha de 6. Então assim, os caras começam a olhar e falam, opa, cara, vamos com o cara. De novo, mobilização. O jogo contra a Aurora, esses 2 primeiros foram os primeiros jogos da Libertadores do Botafogo, né? Sim. Foi o primeiro 1-1. E depois 6-0. Depois o que a gente já tava à frente. Depois foi o... 2 do Red Bull. Bragantino, você chegou a jogar? Os 2. Fiz os 2 jogos. Cara, você colocou o Botafogo na fase de grupos da Libertadores. A gente ajudou. A gente ajudou, Fábio. A gente ajudou. Entendi. A gente ajudou. É muito maneiro você olhar o Botafogo campeão, o Arthur Jorge, obviamente todo o mérito também, Arthur Jorge, o Igor Jesus, o Almada, o Luiz Henrique. Só que você olha pro início e vê que o Botafogo chegou da pré-Libertadores nas duas fases. No início era um outro grupo de jogadores. Esses jogadores chegam na próxima janela. O Luiz Henrique ainda trabalhou pouco, mas estava machucado. Ele trabalhou pouco com alguns jogadores ali. Isso é muito... O Junior Santos foi um dos grandes protagonistas. O Jefinho também fez o gol no... Depois, né? O Jefinho com a gente também estava machucado. Entendi. Cara, não jogou. Essa parada de se sentir parte também, ser reconhecido nessa conquista, né, cara? Também muito interessante. Legal. Eu fixei residências no Rio. Tá? Irado. Então, assim, porra, onde eu moro ali, condomínio é grande. Tem vários condomínios. Pô, todo dia tem alguém. E aí, parabéns. E aí, tu fez parte. Pô, é legal. Tinha que ter ganho uma medalha. É legal. Tinha que ter ganho a medalha da Libertadores. Calma que vai vir. Já me falaram que vem. Falaram que vem. Ele botou o clube na Libertadores. Se quando não for ao ar, não vir, vou avisar antes. Ó, eu falei lá que vocês vão me mandar medalha, hein, meu. Já tá avisado agora. Tá avisado. Ganhou a Libertadores. Não deixou de ganhar. O cara botou o Botafogo. Não, brincadeira. Dentro da fase de grupo, gente. Você tem todo o mérito por isso também. Cara, e aí, os torcedores do Botafogo ficaram bolados, obviamente, durante muito parte do ano, porque sempre repercutiu muito essa questão na mídia sobre o mental do Botafogo. Por que acontece? Depois de 23, ficou muito uma pressão do Botafogo de que estava tudo na mão e de que chegaria ao título e não conseguiu ali no finalzinho. Você chegou com o Thiago Nunes depois da situação ali, na verdade, acontecendo, né? E aí o que eu queria saber de você é como é que você sentiu que você recuperou esses jogadores? Você sentiu que você fez parte desse movimento? Não psicológico, mas... Galera, olha só, é um ano novo, não tem nada a ver com o ano passado. Como é que foi essa história do início, o histórico do início do Botafogo? Por eu não ter participado do outro ano, pra mim foi top. Porque eu não tinha visão nenhuma do que tinha acontecido. Então, pra mim, tava do zero. Então, isso pra mim foi um ponto fundamental. Maneiro. Então, em todo momento que eu fiquei com os caras ali, eu nunca toquei no assunto do outro ano. Nunca. Nem passou perto de tocar no assunto. Irado. O principal pra mim era jogo a jogo e imobilizar. Jogo a jogo e imobilizar. Jogo a jogo e imobilizar. Só isso. Então, assim, pra mim ou não teve efeito nenhum que aconteceu no ano anterior. De fora, sim, tava pesado. O pessoal batendo muito, falando muito, ia nas entrevistas e perguntava. E o que eu tô falando pra você hoje é a mesma coisa que eu falei lá. Cara, eu tô aqui dentro. Não tem nada a ver essa porra. Nenhuma. E tem jogadores que estavam no passado, tem jogadores que não estavam no passado. Que chegaram também no inicinho ali do ano. Então, assim, vamos esquecer isso. Ponto final, acabou isso aí. E desde o primeiro dia eu já falei, cara, acabou isso aí. Acabou isso aí. Pessoas perguntavam, acabou, cara. Não tem isso, não tem isso. Então, assim, se isso ajudou ou não, não sei. Mas que a gente trabalhou dessa forma que eu acho que era o melhor para aquele momento e eu não vivi isso. Então, para mim, por não ter vivido, então não tinha aquele ranço, aquele lastro de algo que... O apego, né? Não tinha, nenhum. Nenhum naquele momento. Tu teve contato com o John Textor? Tive. E aí? Como é top, que ele é, cara? Top. Sério, ele parece ser um figurão, né, cara? Ele parece Figura, mas assim, cara, pra ter o que ele tem, cara, não tem nada de bobo, tá, meu? Inteligente demais. Muito inteligente. Muito inteligente, é um cara que eu tenho que agradecer o período, porque foi um período que ele confiou também. Banana. Período tava o Brito, tava o Mazuco, tava o Tairo, então assim, os caras confiaram também, tinham confiança de ter me trazido e que eu conseguiria sustentar todo esse processo. Acho que isso foi uma coisa muito clara. E quando a gente conversou com o John,
A gente teve uma conversa de 2 horas com ele ali, ele falando de futebol, né? Eu mais escutando que ele falando. Óbvio. E só dando as cortadas, eu digo que das cortadas, mas assim. Mais ou menos isso. Mas é um cara muito inteligente, um cara que tem uma visão muito boa. Quando a gente entrega, faz o último jogo da Libertadores, a gente acabou perdendo a estreia. O Júnior, né? Ali. Ele conversa comigo e fala, esse resultado que aconteceu, tu não merecia esse resultado. Por tudo que tu fez. Tudo que tu fez nesse período e tal. Eu falei, não foi só eu, foi as outras pessoas. Cara, de novo, o treinador é líder, mas não é ele que faz. Eu fico puto da cara quando fala, foi você, foi o caralho. Tem mais gente envolvida. Eu adoro essa sinceridade. Não, tem mais gente envolvida, cara. Faz sentido. Tem mais gente envolvida. E assim, o protagonista é o jogador, não é o treinador. Se os caras não comprar, você tá fudido, meu. Se o cara não comprar a tua ideia, tu tá fudido. Sabe por que eu acho que as pessoas fazem isso? Eu não tô querendo falar pra você a benfeitoria ou a malfeitoria. Eu acho que as pessoas colocam muito esse mérito no treinador, porque elas também colocam muito desmérito. Se der errado. Pode ser. Então elas falam muito, o Arthur Jorge foi campeão da Libertadores, porque se o Arthur Jorge tivesse entregado a final da Libertadores e o Brasileiro, falariam, o Arthur Jorge perdeu. Perfeito. Sim. Então eu acho que é por isso que falam tão bem do seu trabalho e acham um representante. O Brasil precisa, a cultura brasileira precisa ter um herói e um vilão. Isso é nosso, isso é característico nosso. E cara, eu queria muito que você falasse assim, se tiver história de bastidor com jogadores do Botafogo, tudo que você puder contar e lembrar tá ótimo. Nesse período aí de tiquinho, de alguém que você lembre. Mas aí, cara, o que eu fico pensando? Sentia alguma paradinha que dava? Porque, cara, tu abriu um ano pensando que um time vai ganhar um brasileiro e uma Libertadores, não é pouca coisa não, amigo. Sim. Um brasileiro e uma Libertadores. Isso, assim, são os 2 maiores torneios do Brasil, de um clube brasileiro. Junto com a Copa do Brasil ali, mas... Os maiores torneios da América do Sul. Exatamente. Então, nesse período, existia ali talvez um sentimento de que vamos ganhar? Ou isso foi acontecendo durante a jornada? Não, tinha esse sentimento sim. Sério? Porque conforme você vai trazendo os jogadores, você vai contratando jogadores, você vai vendo aí o clube fortalecido, né? E assim, a gente viu muita coisa legal ali dentro, internamente fortalecido. Então sabia que alguma coisa ia acontecer de bom. Cara, o ambiente é muito bom. O ambiente é muito bom. O ambiente, cara. O ambiente pra mim também é outra coisa que cara, é batata. Ambiente bom, as coisas começam a fluir de forma positiva. O ambiente era muito bom ali, entendeu? Você falou de história, assim, pô, Tietê é uma figura, né? Tietê? Sério? Tietê é demais. Tietê é demais. Que, cara, eu adoro ele. E teve um dia que eu tive que dar uma chamada um pouquinho maior, né, ali nele. Por quê? E não vou falar. Caraca, velho, ele guardou no coração dele, meu. Guardou, depois no final brincou comigo, porque ele é fera. Ele agradeceu ali o último período e falou, eu lembro daquele dia, hein? Ali, não, mas ele é o jeito dele. Cara, sensacional e, cara, puta jogador também, um cara de top. Todo mundo gosta dele. Tem o jeito dele é meio ranzinza, meio assim e tal, mas, cara, é um cara top. Puta cara correto, puta cara assim, pô... questão de família, ele preza muito, né? A questão dele e da família dele. Maneiro. Tu teve essa aí. Não tem nada de perninha do cara. Tô brincando. Cara, não. Não, tô zoando, brincadeira. Não. E isso até pra ele ficou ruim, né? Durante o período aí, né? Isso também ele, atrapalhou. Não sei, nunca conversei a respeito. Tá. Tem coisas que não conversa com o jogador, que é coisa deles, né, meu? Pessoais deles. Mas basicamente tem essa, cara. Tem outras coisas, às vezes, Mas assim, não teve muitas coisas. Eu não fiquei muito tempo, cara. Pô, você pegar... jogos, 10 eu sei que são 10 jogos, mas o meu período foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu saio já em maio pra junho. Isso é bastante tempo, Fábio. Você acha que... Mas eu tava na condição de auxiliar. Entendeu? Então, pra auxiliar técnico, talvez, do clube, os auxiliares ficam muito tempo nos clubes. Você era auxiliar permanente e você ficou como interino nesse período. Isso aí, e volto pra auxiliar. E você volta pra auxiliar. Isso aí. Dentro do teu coração, você sentia que poderia subir? Cara, eu não posso... se eu falar pra vocês assim, eu não queria. Lógico que você para pra pensar e você vê as coisas acontecendo, você fala, opa, eu consigo fazer. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender o meu trabalho naquele momento. Maneiro. E eu falei isso direto. Falei, meu trabalho é entregar pra quem viesse da melhor forma possível. Se o clube viesse e falasse, é o Fábio, vambora, tamo junto. Se o clube falar, não é o momento. E o Texo mesmo falou, mas eu acho que não é o momento, porque daqui a pouco perde 4, 5 jogos, tem que demitir. Beleza. Não tem problema nenhum. Eu sou funcionário do clube. Então, o meu objetivo naquele momento era entregar um time organizado da melhor forma possível, com os jogadores voltando de lesão, tinha jogadores com lesão, entregar esses caras
E assim, pouca gente lembra, dependente ou não, a Taça Rio ser valorizada ou não, a Taça Rio, a gente ganhou a Taça Rio e conquistou com a vaga da Copa do Brasil também. Sim, direto. Sim. Porque é o que a gente tinha naquele momento. O que a gente tinha naquele momento era Taça Rio, tinha ficado fora do Carioca, e mais a Libertadores, que tinha que dar um jeito de entrar na fase de grupo, de qualquer jeito. E nesse período a gente conseguiu fazer isso. Foram 10 jogos, né? 8 vitórias, um empate e uma derrota. Que foi justamente no último jogo daí. Fechando ali o processo nosso. 83% de aproveitamento. Segundo melhor técnico da história do Botafogo em aproveitamento. Ah, é? Não sabia. É um dado. Obrigado as informações. Mesmo só com 10 jogos, mas é um dado absurdo, cara. Posso colocar? Não vou colocar. Tô rico. Eu não coloco. O que foi mais difícil nesse período, mestre? Depois você pode falar. O que foi mais difícil pra você no Botafogo? No Botafogo, cara, não foi tão difícil, cara. Olha, maneiro. Não foi mobilização, cara. Que irado. Os caras comprar ideia. O desafio do Juventude pra mim foi maior. Não pelos jogadores, mas o cenário. Entendi. O cenário. É porque você nem entendia que você tava ali pra reconstruir alguma coisa. Você entendia que você tava ali pra começar alguma coisa, talvez. Sim. E preparar um caminho. Preparar um caminho. Entendi. Juventude não. Tem que chegar, tem que tirar. Foda-se. Faca aqui. Ou vai ou vai. Ou vai, não tem meio termo. Isso aí, meu. Não tem o que fazer. Ou tu vai ou tu vai. Não tem. E assim, na cabeça nossa, no Juventude, o objetivo nosso era chegar na penúltima rodada e não precisar da última. E o que aconteceu? E deu certo, cara. A gente planejou não chegar na faca. Nós não podemos chegar na última rodada com a faca no pescoço. Porque o último jogo assim, cara, com todo respeito, a arbitragem foi horrível no último jogo. Foi ruim. Cara, teve uma situação dos acréscimos ali que até agora a gente não entendeu. Que não teve acréscimo no jogo. O jogo terminou com 45, tem uma parada de 11 minutos. 10 minutos, 11 minutos. Deu 11 de acréscimo, mas faltou 5, 6 minutos pra acabar o jogo. Deu um... lá. E, pô, a Ellen é uma baita árbitra. Top. Pita super bem. Só que ela não foi bem no jogo. Como eu, às vezes, como treinador, algum jogo também eu não vou. E até falo nas entrevistas. Aí, toda vez que você não vai bem, você tem que refletir o porquê que você não foi. Sim. Entendeu? Tu chegou a trabalhar com o Arthur Jorge, então, no Botafogo? Trabalhei Como é quase que é o 2 Arthur meses. Jorge, cara? Super tranquilo, um cara do bem, um cara ali dentro da ótica dele, da leitura dele organizado. E como eu falei pra você anteriormente, eu tinha que entregar as coisas. Eu tive mais contato, muito mais. Eu tive mais contato com os auxiliares. Você acaba tendo mais contato com os auxiliares. Porque a gente ia, como auxiliar do clube, ia lá no campo, ia fazer a montagem do treino antes, dava treino para não relacionados também. Depois do processo do Arthur, esse foi o meu cenário. Eu ia, arrumava a parte de treino para eles, ajudava a arrumar, a montar junto com os auxiliares, ficava no campo à disposição, caso precisasse de alguma coisa, e dava treino para não relacionados. Esse foi o meu cenário. Entendi. Pós-chegada do Arthur Jorge. Você falou que comemorou. Final de Libertadores, gosto de bastidor. Final de Libertadores, Botafogo campeão, aquele gol do Junior Santos. Logo o Junior Santos, que foi tão responsável no início contigo. Sim. Ligou pra alguém? Ligou, comemorou? Me ligaram. Olha, que irado. Do vestiário. Que isso, cara? Jogadores? Não. O pessoal de direção, me ligaram. E aí, como é que Não vou foi falar isso? quem foi. Mas como foi o papo? Você pode Pô, falar? foi legal pra caralho, velho. Todo mundo no vestiário. Os caras no vestiário lá dentro, me ligaram. E tu faz parte, muito legal. Do caralho. Do caralho. Cara, que irado. Ligaram do vestiário. Ligaram do vestiário. Do vestiário tive 2 ligações. Tive umas logo depois do jogo. E depois tive uma outra, eu já tava até deitado dentro do vestiário também. Todo mundo loucão comemorando. Eu achei legal. É legal, é muito irado, cara. Tu faz parte disso, Faz tá parte, ligado? cara. Tamo ali, tá ali. É Ajudamos. maneiro que você tá com ali emocionado, Ajudamos. é legal isso. Mas cara, porque, cara, de novo, a gente tem que parar de torcer. Cara, deu certo, cara. O projeto dos caras, o que os caras fizeram. Cara, isso é exemplo do futebol brasileiro, cara. Eu tô falando de novo do scout, captação. Cara, foi muito bem feito, cara. Foi muito bem organizado. Tanto que hoje todo mundo fala muito do... E não é só, e de novo, não é só o Alessandro, é a rede de scout que está em volta do clube. Foi muito bem montado. O Alessandro chegou quando não tinha nada. Na época, o Mazuco também que trabalhou aqui, que também, sofreu aí o retrasado, chegou quando não tinha nada. E de novo, ninguém valoriza quem passou, cara. Entendeu? O Tário tá desde o início, o Alessandro também que tá desde o início. Então são pessoas que estão desde o início do projeto. Então tem que valorizar os caras que estão desde o início. É o que você falou, né? Que os jogadores são os protagonistas, mas tem muita gente que trabalha ali por trás. Né? Muita gente, muita coisa. Vai do scout, ao auxiliar, Muita coisa. todo mundo. Então assim, o clube hoje tá muito bem organizado, tá muito bem servido em relação a isso. Entendeu? No ponto aqui, tem uma pergunta da produção. Fala aqui que eu pergunto aqui. Se ele tem alguma mania, que alguns jogadores falam, fulano tem mania, você não pode encostar, sei lá, na toalhinha do cara, tem que estar sempre ali naquela
Tem, Superstição, tem né? mania? Tem superstição? Tem alguma coisa? Mania. Dia de jogo eu entro com o pé direito no campo. Isso é uma mania. Eu mudo até o passo. Você pegar a imagem, eu mudo. Vai entrar e eu... Direitinho, né? Que é o único. Volta. Não tem a mania do ônibus e dar ré, tá? Pode dar ré à vontade no ônibus. Ah, Não essa ligo. história é maravilhosa. Não ligo pra isso. Essa, tá ligado? Essa história do Tartar. Hã? Passa. Passa o ônibus. O Tartar foi em algum podcast que ele conta isso, do Eu Fluminense. falo porque rola as histórias né, do futebol, né? E tem Pô, essas calma aí. Você tá lá, no Juventude. Final de Gaúcho. Aí tu olha o ônibus do Grêmio. Juventude e Grêmio. Ah, O ônibus do Grêmio tá passando o ônibus do Juventude. Parelhou aqui e passou. Emparelhou e passou. Tu vai ficar quieto? Tu vai ficar quieto? Tu vai vou mandar correr também? Essa aí é a história, hein? É, claro. Essa aí é a história. Já escutei essa história aí também. Não, tem que mandar correr, pô. Tem que começar 1-0, pô. Não, eu tô dormindo, meu. Nem olho. Viagem assim, eu tô aqui, ó. O pessoal sabe que eu dentro do ônibus pra viajar, eu já durmo. Mas, ó, então Dentro tem a do- entrada em campo ali, com o Cara, pé mais direito. assim é entrada em campo, né, meu? Entrada em campo mesmo, treino. Quadro tático no uso do campo, tem que estar posicionado sempre pro jogador não ficar de frente pro sol. Olha essa porra aí, olha só, viro o quadro, o cara bota errado. Não é nada demais, entendeu assim? Superstição. Superstição, cara, Uma blusa. que eu alguma gosto. coisa. Não, tem essa de cueca também não. Cueca. Não, para, meia. para. Não. Para, não tem essa aí não, cara. O que eu gosto de fazer, quando eu chego no vestiário um pouquinho, dou uma pinçada, eu ligo pra minha esposa. Legal. Ligo pra ela. Gosto porque ela tem esse grande parcela das coisas hoje acontece na minha vida por causa dela. Entendeu? Irado. Então assim, eu pego, e aí? Beleza? Ela tal, vambora. Porque ela sofre mais do que eu, cara. É a família, né? Cara, sofre demais, meu amigo. Mulher e treinador sofre demais, cara. Você não tem ideia. Eles têm que fazer um podcast e trazer as mulheres do treinador, cara. acho irado, é Então, um uns bastidor. 2, 3, cara. São os Meu, bastidores do... sofre, ela não vem. Não vem? Ela odeia. Sério? Aparecer, não gosta. Ah. Mas eu falo assim, cara, ela sofre demais, cara. Você não tem ideia. Sofre. E ela sofre mesmo. É mulher treinador de goleiro, é mulher de preparador físico, é mulher de treinador. Elas sofrem, cara. Então, assim, eu acho que as coisas Ela brinca comigo, assim, dia de jogo. Eu gosto de tirar um cochilinho no dia do jogo, tal, antes do jogo, ali no hotel, tal, dormir 1 hora, meia hora ali e tal. É um hábito meu pra estar descansado pro jogo, principalmente quando é jogo à noite. Ela fala, cara, como que você consegue dormir? Então, imagine ela fica o dia inteiro zanzando, né, meu? Então, assim, acho que quem mais sofre, assim, da carreira é a esposa de treinador. Cara, é uma loucura mesmo. Caraca, velho, É vocês não têm viagem, ideia, tanta meu. viagem que o cara faz. Vocês não têm ideia. Tanto estresse, chegar em casa puto porque perdeu. Não tem ideia. Você não tem ideia o que sofre. Cara, que loucura. Tem mania de... Não sei, o que você pode falar, talvez, de algum jogador que tu já ficou assim, que porra é essa, cara? Alguém na tua carreira que tu olha dentro do vestiário, o cara fazendo alguma coisa diferente? Ou uma superstição diferente? Diferente. Ou uma história assim, que tu pensa assim, por que o cara tá fazendo isso? Então não sei, cara. O que acontece em vestiário? Eu não sou. Aí é uma coisa minha. Dia de jogo. Eu não fico andando no vestiário dos caras, que eu acho que é o momento deles. Então tem a minha sala, eu fico na minha sala quieto. Eu não subo pra ver aquecimento. Faz mais de 3, 4 anos que eu não subo. Fico lá no meu cantinho, quietinho. Então eu não vejo muito, né, isso. Porque a gente vê muitas vezes o jogador com uma foto da família, a caneleira personalizada dos filhos, a santinha, a oração. Às vezes o goleiro põe lá, ó, do lado lá, o terço, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Entendi. Não tem nada de diferente, Não, assim, de aquela coisa maluquice. de vela, de sei lá, de... Dá 3 pulinhos pro Não, lado. não. Tem nada disso. Vai lá na banheira com pétala de rosa, afunda o cara 3 vezes. Não, isso aí não. Para. Isso aí não. Proíbe alguma coisa? Tu proíbe alguma coisa? Proíbo? Não sou de proibir não, cara. Não sou. Já são caras adultos, negócio de cabelo ali, às vezes eu fico puto pra caramba, às vezes parece com os cabelos diferentes. Eu fico, meu. Eu fico. Eu não vou falar que eu não Chega fico. com o moicano do Neymar, né? Eu quero atropelar o cara. Chega tudo, qualquer coisa eu faço a cabeça. Aí o cara às vezes é zagueiro, cara. Eu olho, eu falo, meu Deus Zagueiro do tem que céu, ter cara feia, se eu sou pô. centroavante, cara, eu atropelo esse cara. Entendeu? Assim, Zagueiro tem que ser fico alto. puto, brinco, dou uma brincada, né? Brincada letra, conhece? Brincada o quê? Brincada letra. Ficou maneiro, hein? Quero ver se o cara vai ter respeitado. Umas letras, né? Entendi. Às vezes Tu dá aquela brincada aqui. Não tem nada contra, cara, fazer. Mas, cara, assim... Eu sou um cara discreto. Entendi. Discreto. Gosto de ser discreto. Aquela coisa, sabe? Showroom.
aparecer um monte de coisa. Não é comigo, meu. Não é comigo, cara. Eu sou discreto. Cara, outra pergunta aqui de bastidor, minha curiosidade mesmo. O Hernani já falou isso, o Mário Jorge falou isso. Todo mundo que passa aqui já comenta sobre isso, cara. Bicho pra treinador é dobro, é maneiro? Tem bicho pra treinador? Você não precisa falar do Juventude, mas dos times que já passou. Não, cara, tem premiação. É maneiro. Cara, depende. Depende do momento que você tá no clube. Entendeu? Momento decisivo, valor bom. Momento de, às vezes, queda, valor bom. Tem valor bom, cara. Assim, ajuda. Então esse jogo contra o São Paulo foi maneiro. Não sei, cara. Não sei, não posso Foi falar. da salvação. Não posso falar. Não posso falar nada. Mas dá pra comprar umas caixinhas de leite, cara. O John Texton, Aurora. Ali, Bragantino. Cara, Bragantino. recebemos. Bom, bicho bom, né? O Deu pra passear na data FIFA. Então, Deu pra fazer um passeio com a família da data FIFA. Não, agora, final do ano também, vou fazer um bom passeio também com a família agora. Virado ano, uma família bom com a Juventude gente, eu também. adoro essa história de bicho, cara. É bom pra caramba. Quem foi que falou? Foi o Mário que ele falou que técnico ganha dobrado. Não, o Hernanes falou isso, que o Rogério Ceni brigava pra caramba, não sei o quê. Eu perguntava, pô, e o Muricy? Aí ele, do Muricy era dobrado, já tinha separado o pacotezinho dele lá. Eu falei, lindo pra caramba. É dobrado? O quê? Não. Igual os jogadores, meu. Igual. Igual? Mesma coisa. Entendi. Não mexe. Entendi. Não muda nem mais nem menos. Cara, bora, vambora. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, breve, rápido, passageira. Você se arrepende de ter ido pro Curitiba ou não? Não. Iria de novo? Nesse momento, não. Não, aquele momento. É um momento. Quando você vai para um determinado clube, é momento. Então eu tive um período legal no Botafogo, fiz uma carreira muito legal, processo de base, Botafogo. Antes do Curitiba, tive 3 chances de sair. Não saí. Do Botafogo. Do Botafogo, inclusive Série A do Brasileiro, não quis. A partir do momento que o Curitiba vem, oferece um projeto, fala sobre um projeto de futebol, hoje, pra mim, hoje não existe projeto, tá? Existe momento, existe ganhar, tá? Regra. E aí, aquele momento, tinha o William Thomas, tava o Paulo Autuori ali, cara sensacional. Mas na minha visão ali, aquele momento, o clube não estava totalmente resolvido em algumas questões também. Tem o desmérito também do que aconteceu, tem parcela de culpa também de não ter dado o resultado. Faz parte, mas ao mesmo tempo, naquele momento, não era só a minha figura também. Tinha mais coisas que poderiam ter colaborado para que as coisas dessem certo, né? Infelizmente não deu, fiquei chateado pra caramba, porque quando você vem, e assim, eu nunca tinha sido demitido nos últimos 15 anos, foi a primeira demissão minha em 15 anos, então eu tava num processo de escolha, só que a hora que você pisa no profissional, é diferente. Então a partir do momento ali, hoje eu tenho uma visão muito clara, só que ao mesmo tempo a merda que deu lá no Curitiba pra mim, em termos de carreira, em termos de não tive resultado. Esse período aqui, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito aqui para dar certo no próximo? Então talvez tenha me ajudado muito aqui. Entendi. No que aconteceu no Juventude. Porque aí tem algumas coisas que eu já fiz diferente. E você aprendeu ali, né? Como foi o processo da tomada de decisão, assim, de sair do Botafogo? Porque você, assim, tava num clube grande aqui do Rio, cara, uma oportunidade grande, você foi o interino ali. O que você pensou? Eu sempre fui treinador ao longo da minha carreira. O processo do Botafogo, para mim, foi um processo que eu precisava transitar para o profissional, tá? E pisar no profissional, viver o profissional e quebrar esse paradigma. Eu quero. E quebrar esse paradigma de, treinador de base, que isso é uma merda também. Quando os caras te rotulam de treinador de base, é uma merda. E tem muito treinador de base que é muito melhor que o cara que tá trabalhando aí. Precisa ter chance, né? Então eu tô no Botafogo. Faço aquele período, fico ali mais uns 2 meses ali com o Arthur, só que assim, eu dentro da ótica do clube, pelo menos naquele momento, tá? E eu poderia ficar 1 ano, 2 anos ali, eu não senti que o clube poderia um dia me efetivar, também, não senti isso. Também depois aí, quando o Arthur chegou, ninguém nunca falou, um dia você vai ser treinador do Botafogo, não, e isso é real, isso é fato. Só que ao mesmo tempo foi uma bela oportunidade que foi dada. Tem que agradecer muito a quem me deu. Naquele período foi o Mazu, que foi o Alessandro Brito que me levaram para lá, porque o Alessandro já trabalhou comigo no Inter, então já me conhecia no Internacional do Porto Alegre. A gente trabalhou 1 ano junto, a gente foi campeão da Copa São Paulo junto, pra vocês terem uma ideia do scout que hoje está lá. Então a gente formatou uma equipe também que conquistou algo. Então naquele momento ali, eu falo, ou eu permaneço aqui, faço a minha reciclagem. Eu sabia que meu tempo do Botafogo do auxiliar permanente também, ele não ia durar mais que 2 anos, 1 ano e meio ou 1. Porque foi um período que eu precisei da carreira, fazer esse movimento para depois, novamente, voltar à carreira de treinador. Então, basicamente, assim, eu tinha que fazer escolhas,
Né? E naquele momento fiz a escolha do Curitiba. Poderia muito bem ter esperado terminar o ano e agora na virada do ano, daqui a pouco assumir algum clube também. Só que assim, talvez se eu demorasse muito tempo também, a memória afetiva do futebol brasileiro ela curta, cara. Muito curta, cara. Muito curta. Então, partindo daquilo ali, aproveitei aquele momento também para poder fazer algum movimento. Mas como eu falei, anteriormente o Curitiba tive 3 oportunidades. 2 de Série B e uma de Série A. E eu não quis. Porque foi muito recente a minha... tipo assim, 1 ou 2 semanas depois, já como na volta minha como auxiliar, já tive as 3 situações para trabalhar. Porque é curto o período, então a galera ainda tinha isso fresco na cabeça. Aí eu falei, opa, peraí, não, peraí, deixa eu respirar um pouco, calma, não vou ali. Aí esperei um pouco e acabei optando pelo Curitiba naquele momento. Ponto. Deu certo? Não deu certo, faz parte, vambora. E vida que segue. Cara, curiosidade minha também, você também dá aulas na CBF. Mas antes da gente falar dessas aulas, que eu queria um resumo de como elas são, o que elas são, como é que é o processo para tu virar um treinador no Brasil? Caraca, hein? Uma coisa sucinta, talvez. Vamos lá, resumidamente, primeira coisa, você tem que começar a trabalhar com futebol. Para entrar em clube é difícil. Então, você tem que ter formas. Hoje a CBF tem uma formação hoje de licença C, B, A. Então, assim, as licenças hoje também elas são networks. Muitos caras que começam trabalhando no futebol, começam na C, na B e começam a fazer contato. E tem comissões técnicas formadas dentro da CBF Academy, que são formadas lá dentro. Tem grandes treinadores que às vezes conhecem fulano, beltrano, nas atividades, nos trabalhos, e o cara dando treino, fala, pô, esse cara é bom, quero esse cara de auxiliar meu. Então Entendi. tem, isso é uma forma. Lá dentro mesmo ele já pega. Lá dentro mesmo. Eu mesmo acabo, às vezes, tem alguns alunos que eu vejo que são caras bons, assim, que eu acabo separando. Falo, cara, esse cara aqui separando. Aí alguém pede, preciso de um treinador na 13 de tal clube. Fala, cara, vê esse cara aqui. E aí a gente ajuda bastante gente, mano. A gente emprega bastante cara aí. A gente ajuda. É uma coisa que eu faço de gosto. Que é ajudar os caras a empregar, a se inserir no mercado. Porque é difícil. Não tem uma fórmula para você se inserir no mercado. Para mim, o principal é você conseguir entrar em algum clube, nas categorias menores, fazer uma rede de contatos muito forte, tá muito apto, não é você puxa saco, é fazer rede de contatos. Networkzinho, começar a trabalhar. Tem caras de análise, tem uns caras aqui, que os caras trabalham em clubes menores e toda semana os caras mandam análise de clubes da Europa para mim dar uma olhada. E assim, tem uns 2 caras ali que estão na minha lista para analista um dia se eu precisar. Porque eu vi que o cara sabe fazer. Irado. Entendeu? Então o cara vai criando network, vai criando conexões, eu acho que é isso. Como eu falei pra você, eu fui goleiro, não consegui jogar. O meu preparador de goleiro na época, que trabalhou comigo lá atrás na base, o Vander, deu a primeira chance no Rio Branco da Americana como preparador de goleiro da Sub-15. Eu fiquei 3 meses trabalhando de graça. Nossa. Recebi um tostão. Só fazendo observação com ele no profissional do Rio Branco da Americana, para daí depois eu pegar a Sub-15. E dali minha carreira foi deslanchando, porque eu fui fazendo o quê? Contato, network, e aí as pessoas viam o trabalho. Minha forma minha de postura, minha forma de comunicar, minha forma de agir. Eu não ultrapassava o limite do outro. Eu tinha opinião, sempre fui um cara de opinião formada. Eu falo opino. Se a gente for aqui debater alguma coisa, vai ficar horas e horas aqui, né, com respeito. Então isso me ajudou muito. E ao longo da carreira, você tem que ter alguns anjos da guarda. Que são pessoas que vão olhar pra você e vão acreditar em você. E vão apostar em você. E eu tenho acho que 4 ou 5 pessoas que são pra mim meus anjos da guarda. Não fico citando pra ninguém ficar com ciúmes. Futebol é um meio cheio de ciúme. Você cita um, mas trabalhei 3 anos contigo. Eu sou anjo da guarda. Então eu não falo. Mas eu tenho 5 ali, 6 caras que ao longo dos 20 anos, né? 2001, 20 anos. Ao longo dos 20 e poucos anos já. Pouca coisa. Pouca coisa, hein, tempo, cara? Hein, meu? Não, o pessoal falou que esse ano meu cabelo ficou branco de vez. Não, o pessoal falou branqueceu de vez. Barba e cabelo. Neve, não, barba e cabelo. Frio lá de garoa. Não, os bara mandam um print. Falou, tá nevando em Caxias, cara. Ficou branco. Esse ano aqui. É o russo. É o russo lá de cara. Mas é isso. Pra quem quer começar a trabalhar com futebol, cara, eu acho que é isso. As licenças hoje são um ponto muito chave pro cara começar. Só que é caro, né, meu? Então, isso que eu ia perguntar também. Não é barato. Quanto é que é, sei lá, uma licença cara, dessa? assim, eu não posso afirmar hoje o valor exato, mas você vai fazer uma licença Pro, por exemplo, hoje, que é a licença máxima, que você tem que fazer as outras. Essa máxima custa 22, 23 mil reais. Mais estadia, mais não sei o que lá. A A é um pouco menos, acho que é 12, 13 nessa faixa. Aí você tem a B, que é em torno de 8. Mas é uma forma de você regulamentar a profissão. Precisa. Sim. Porque a gente ficou muito tempo atrasado em relação a isso. Sim.
E hoje, assim, hoje eu tenho a minha licença, ela é pró Conmebol. Então eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque já tem valorização, já tem essa equivalência já. Inclusive na próxima, acho que a partir do ano que vem, na UEFA também. Então, assim, já pode trabalhar. O que você tem que ter é tempo de trabalho em divisão. Eu preciso ter 2 anos de trabalho na Série A ou B a nível nacional para trabalhar em alguns países da Europa. Senão você não trabalha. Entendi. E aqui no Brasil não tem isso, tá? Isso é uma luta que tem que ter. Os caras que vêm de fora, se o cara faz 5 meses que trabalha... Isso aí, aqui... Então isso pra mim é um ponto ainda que... E lá fora não. Tem liga pra trabalhar na principal liga do país, tem que ter 3 anos na Série A aqui. Senão você não pisa lá. É tudo bem formatadinho, né? Tudo bem formatadinho. Aqui ainda a gente tá em meio que embrionário isso. A gente tá chegando na reta final, Fábio. Mas aí eu fiquei com um ponto aqui na cabeça rapidinho também. Você falou muito sobre essa questão, tá? A gente conversou muito sobre essa questão dos técnicos estrangeiros. Mas aí eu fiquei com um ponto também que eu acabei lembrando bastante do Alfredo quando ele veio aqui, sobre jogadores estrangeiros. Existe um excesso de jogadores estrangeiros do Brasil, na tua opinião? Tinha muito uma situação que acabou alterando, não vou saber lembrar com exatidão o número de estrangeiros que possibilitam hoje em dia. Acho que são 9. 9? Queriam mudar pra 11. Meu Deus Mas do céu. não são todos que podem ir pra jogo, né? Você pode levar 7 pra jogo, não é isso? Isso. E aí eu vi muitas opiniões sobre isso, cara. De que uma galera fica bolada porque tira o espaço brasileiro, uma outra galera fala que tira a identidade, outra galera fala que é bom porque valoriza o mercado sul-americano, é mais barato. Queria tua opinião rápida sobre isso também. Vamos lá. Tá, primeira coisa, acho que, como eu falei como treinador, né, cara? Acho que tem que ter um mercado de jogador estrangeiro aqui no Brasil. O Brasil virou um centro, né, pra isso. O cuidado que a gente tem que ter é que quanto mais a gente abrir, mais a gente diminui o número de jogadores brasileiros. E aí os jogadores de base também vão ser prejudicados em relação à subida. Tá? Eu tenho visto hoje clubes aí com muito poder aquisitivo que pouco estão aproveitando os jogadores de base. Sim. Além dos jogadores saírem cedo por uma reserva de mercado também, que os caras saem cedo daqui. Tá? Então assim, eu não vejo isso como ruim, mas eu acho que tem que ter um limite. Acho que se aumentar mais, eu acho prejudicial pro futebol brasileiro. O jogador sul-americano hoje é muito mais barato que o jogador brasileiro. Sim. Já falei isso aqui anteriormente. Vai pegar um jogador de Série B hoje, você pega um jogador nas principais ligas. Argentina, dependendo, tirando River, Boca, os principais clubes, pegando outros ali, você vai pagar muito mais barato dos jogadores, jogadores bons, Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador, jogadores bons, com um valor de passes e salário menor. Então Mas assim, muito. mas esse excesso também eu acho prejudicial. Eu acho que 9 também, eu acho que já tá... Já tá de bom tamanho, né? Já tá no teto. Tá no teto. Vamos brincar, rapaziadinha. A gente tem uma brincadeirinha pra encerrar, cara, que se chama bate-volta. Eu sempre brinco, porque eu adoro fazer essa brincadeira. É a tradicional bate-volta, a gente fala uma palavra e você retorna com a primeira expressão, frase, palavra que vier na sua cabeça. Eu sempre brinco. Por exemplo, o melhor podcast que você já foi, você responde Basticast. Tá, beleza. Jogador, faz o seguinte, você pode... Posso parar pra pensar, né, se fizer essa pergunta? Pode parar pra pensar. Pode. O ideal é que seja rapidinho, papum. Você vai até aqui. Beleza. E eu finalizo. Pode manter nele, jogador. Muito obrigado, Rafa. Baixa e volta com o Fábio Matias. Pode começar. Juventude. Oportunidade. Nenê. Top. Lucas Barbosa. Baita jogador. John Textor. Excêntrico. Atlético Mineiro. Clube grande. Botafogo. Tá no meu coração. Alfredo Jaconi. Minha casa. Inter. Caraca, velho. Gosto. Maracanã. Templo do futebol. Coritiba. Respeito. Newton Santos. Vivi bons momentos. Renato Gaúcho. Top. Tem história com o Renato Gaúcho? Eu gosto dele pra caramba. Eu já conversei algumas vezes com ele. Top. É engraçado, a gente tava falando dos técnicos Top. gaúchos, o Renato Gaúcho não é gaúcho. Enfim, viajei. Beira Rio. Não vejo a hora de jogar lá. Vasco da Gama. Respeito. VAR. Dúvida. SAF. Dúvida também. Sintético. Dúvida também. Dúvida também. Flamengo. Trabalhei lá, né? Então gosto. Série B. Difícil? Caraca.
Difícil, demais. Se a gente trouxer o Real Madrid da Série B pra Série B, tu acha que ele ganha fácil? Não? Briga pra não cair. Cara, caraca, você não tem ideia, cara. O Real Madrid indo lá no Rei Pelé jogar contra o meu CSA, meu Centro Esportivo Alagoano, taca no Real Madrid. Gauchão. Difícil. Pesado. Fluminense. Respeito. CBF Academy Gosto de dar aula. e Romário. Pô, craque. Fechamos o Max, estamos encerrando o Basquete. Gostou do papo? Aliás, dei treino pro filho do... Trabalhei com o filho do Romário, Romarinho. Lá Sério? no Figueirense. Isso aí. Ah, é verdade. Era um jogador no aspirante lá. Que irado. Gente No boa. aspirante. Pô, demais. Demais. 10. Romário ia lá nos treinos, chegou a ver, não? Não foi na época que eu tava lá, não. Eu cheguei a comemorar gol do Romário com a camisa do Flamengo, cara, vendo o despedida do Adriano. Que loucura. Mestre, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado Gostou pelo papo. demais. Gostei. Esse é o Basquete, Muito bom. cara. Essa é a resenha. Parabéns. Muito bom. Essa é a troca de ideia, cara. Muito bom mesmo. Xande, primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, se Deus quiser. Depois avisa a pressa ali pra trazer mais gente do Fluminense. Ah, é claro, né? A gente aqui vai deixar ele sozinho. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo. Até a próxima. Valeu! Valeu.